prog aí da sala mais a sério. A gente deu essas duas primeiras aulas, foi muito mais teórica, no sentido de estrutural, digamos assim. Vocês saberem a base, o que é uma CCH, como é que a gente deve se prevenir para evitar que passe infecção, qual é a infecção que a gente pode transmitir, seja cruzada ou não, a questão de resistência microbiana. Conseguiu entender a aula passada ou não? Hã? Sim. Tá bom, eu também achei difícil entender. Mas entendam, só não saiam passando tudo e qualquer coisa e saibam o que o paciente tem. Resumo é isso para a vida de vocês. Mas vamos lá, gente. Dentro da aula de pneumonia entra na aula de infecto, não é uma aula de pneumologia. Tá? Ninguém tem número também, mas ela é infecto. Porque é uma infecção muito comum, né? Muito negligenciada ou às vezes superestimada. O que significa isso? Muitas das vezes a gente trata o paciente que não deve ou não trata quem deve. Isso acontece, não é incomum, tá? E muitas vezes a gente usa o tratamento, mas o tratamento inadequado. Então o objetivo da aula aqui é vocês entenderem o que é uma pneumonia, como é que se trata, como é que se diagnostica, os scores que você pode usar para ela, tá? Eu já comentei com vocês sobre isso, vocês sabem, isso é mais parte científica, você sabe o que é probabilidade pré-teste? Foi isso que você já não? Não, né? Você sabe o que é isso? Toda doença existe uma probabilidade pré-teste. O que é isso? Eu tenho scores que eu consigo definir se é esse diagnóstico, se for esse diagnóstico, qual é o prognóstico desse paciente, qual que é a chance dele morrer nos próximos 30 dias. Para isso, muda a terapêutica, muda o setor de atendimento, mudam diversas coisas. Por exemplo, a gente pega o paciente de pneumonia, eu falo do corpo 6,5, não. E todo mundo sabe, até que não é médico saber isso. É o que? Isso é uma probabilidade pré-teste. Corpo 6,5 não é para diagnóstico, é para o risco desse paciente complicar e morrer nos próximos 30 dias. Tá? Então, quanto mais pontua, mais grave esse paciente está, ou mais potencialmente grave ele pode ficar. Tá? Então, a gente tem que ter isso para saber. A maioria das doenças hoje tem. Por exemplo, TVP, TEP, score de Wells, já ouviu falar? Ou não? O score de Wells é um score que você avalia se o paciente vai ter TVP ou trombose. A chance desse paciente ter um diagnóstico. Vamos lá. Diagnostiquei. É para saber se eu peço exame, para saber se é ou não é, para saber se eu estou de forma empírica a iniciar. São só exemplos. Por exemplo, o score de Wells ele pode ser para TEP e TVP. O para TEP, depois que eu diagnostico, a gente tem um outro score pré-teste, que é o score de PSI, por exemplo. Então, assim, a gente tem vários scores e várias doenças que a gente pode usar de maneira geral para conseguir diagnosticar e definir mortalidade do paciente, definir qual é a chance do paciente. Esse paciente pode ir de alta, esse paciente tem que ficar internado na enfermaria, esse paciente precisa de uma UTI, por exemplo, tá certo? Nós vamos ver alguns aqui nesse quadro de pneumonia que a gente tem que saber de maneira geral, tá? Para a gente conseguir ter mais, digamos assim, a gente conseguir dar mais segurança no nosso tratamento, tá certo? Já tiveram aula de pneumonia uma vez? Sabe o que é? O que é pneumonia? É infecção pulmonar. Ele pode acometer tanto parente, como pode ser broncopneumonia, pode ser pneumonia lombar, pode ser diversas formas, ele vai definir aqui na frente, tá? Ela pode ser a lombar ou broncopneumonia de maneira geral, tá certo? Ela pode ser típica e atípica. Por que é típica e atípica? Você sabe? Os germes típicos. Isso é pelo germe, isso, você falou, germe. Temos os germes mais típicos. Qual que é o mais típico que nós temos na pneumonia? Pneumococo, disparadamente. Lembra que eu falei para vocês, eu falei que você deve saber Klebsiella e tal? A Klebsiella é mais comum no paciente gentilista, mas mesmo assim o pneumococo sobressai. Tá? A pneumonia broncoaspirativa, o paciente foi lá, broncoaspirou. Mesmo assim, a chance do germe causar pneumonia é o pneumococo. Então sempre o pneumococo vai ser a principal causa. Apesar que nos últimos anos ele vem caindo muito a sua incidência, mas continua sendo o principal germe que tem que pensar em cobrir, certo? Ela vai ser comunitária ou hospitalar. Você sabe a diferença entre um para outro? Mas nós temos ali um corte. Até tantas horas, tantos dias. 48 horas após o internamento ou 72 horas após alta. Tá? Receita de bolo. Na vida real, o paciente volta com 6, 7 dias com infecção grave.
a gente deve se considerar mesmo assim o tratamento com o antibiótico de amplo espectro, tá? Muita atenção a isso. Muitas das vezes a gente fica naquela, tem 5 dias, tem 6 dias de alta, fazendo uma pneumonia. Vou usar só uma CFA, por exemplo. Atenção, às vezes o paciente requer um antibiótico de espectro maior. Cobertura para pseudomonas, cobertura para Klebsiella, seja o que for, tá certo? Então a gente precisa ter isso em mente. Nos padrões histológicos, né, que a gente fala isopatológica, pneumonia lobar versus pneumonia broncopneumonia. Qual a diferença? A broncopneumonia é uma pneumonia mais difusa, tá vendo? Com respeito ao espaço, ela tem no lobo, tem em outro, tem no meio, tem em cima, tem embaixo, é um cisulite, tá? Aqui é uma pneumonia, a gente falou que é pneumonia broncopneumonia, porque pneumonia mais difusa, digamos assim. E a lobar, ela limita-se a um lobo específico do paciente. Ela tem um desenho certinho. A gente pode ver aqui, ó. Tá limpo, e tem a pneumonia lobar, tá? Atenção aí, tem essa dificuldade. Muda o tratamento? Muitas vezes não, tá? Mas as pneumonias lobares têm mais chance de ter uma bactérias. E as pneumonias broncopneumonia tem outras bactérias que são mais comuns, tá certo? Mas de maneira geral, a pneumonia lobar é definida pela consolidação de todo o quadro do lobo pulmonar, tá certo? Consolidação alveolar extensa, 90-95 dos casos de Streptococcus pneumoniae, tá certo? Como imunologista causador. Já a broncopneumonia é caracterizada pela consolidação alveolar multifocal, são múltiplos focos acinários ou lobais, ou seja, de vários lugares, tá? Coalescentes, que predomina a região peribrônquica. Esse é o mais frequente a apresentação de pneumonia. Todo pulmão, geralmente acontece. Tem que saber diferenciar, gente. Você sabe diferenciar o espiral de radiologia ou não? Aqui uma parte circular. Mas de maneira geral é o seguinte: você tem que saber diferenciar uma congestão de uma pneumonia. Quando eu falo que é muitas vezes trata excessivamente, o que acontece? Às vezes o paciente está com congestão e não é uma pneumonia. Atenção, tá? Geralmente a congestão é pouco, e a intervalo de raio, você sabe o padrão? Não, é congestão. É um padrão difuso. É um padrão que ele é simétrico, os dois lados são bem parecidos. Ele não vai fazer congestão só em um pulmão, tá? Se é uma consolidação, se é um infiltrado assimétrico, tem que pensar o que é assimétrico. Um lado tem mais fluido, por exemplo. A gente tem que pensar sempre no quadro infeccioso, tá certo? Porque a consolidação é sempre tá bonitinha. Mas tem vezes que só são os infiltrados, tá? E lembre-se sempre que às vezes o raio-x tem que ser duas incidências, sempre. É aí o quê? Lateral. Sempre. Porque lembre-se, tem a questão da área cardíaca, você tem que olhar lateral para ver justamente isso aí. Tem às vezes consolidações que não pega bem no PA. E a depender do caso, você pode pedir até uma tomografia. Eu vou falar mais à frente quando é que vão solicitar. Pneumonia típica e atípica atualmente são os considerados normais adequados, o termo, né, definição. Certo? Causador por micro-organismos típicos, que vamos falar mais à frente. E 2, por micro-organismos atípicos, tá certo? Essa definição não é só por questão de chance de ter infecção, é porque o tipo do germe que ele é, tá certo? Quais são os germes atípicos? São aqueles que não podem ser isolados pela técnica de culturas, tá certo? Em termos convencionais. Não podem ser detectados pela coloração com grão, certo? E não podem ser tratados com beta-lactâmicos. Então, atenção a isso aqui. Pois não possui parede celular. É o micoplasma pneumoniae, por exemplo, mais frequente. Família pneumoniae, legionela, pneumonias e vírus, tá certo? O vírus principal é a influenza. A legionela é mais comum, não é comum no Brasil, é mais comum nos Estados Unidos, por exemplo, mas nós temos casos aqui, tá certo? Ela entra no quadro porque foi feito justamente pelo IDSA-TS, que é uma manual que tem, e classificou isso aqui. Mas nós já isolamos no Brasil, tá certo? Por exemplo. E quais são os germes típicos? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, bactérias gram-negativas como Klebsiella pneumoniae ou Pseudomonas, tá certo? Então é importante saber isso aqui. Por que eu tenho que saber quando é que tem que cobrir germes atípicos? Porque não cobre o beta-lactâmico, não trata, tá certo? Atenção. E lembre-se, quando a gente for tratar, geralmente a gente não trata somente o germe atípico, sempre trata o típico antes, porque o pneumococo é o principal germe sempre. Entenderam? Então, eu falei para vocês, eu botei, como falei hoje, mas na verdade são 72 horas, tá? Por isso aí, tá certo? Tem definições que falam 48, 72, hoje já tem definições que chegam até 5 dias. Mas o que é importante saber? A nosocomial
que é sempre esse período, tá certo? Tem que ter atenção. Mas na prática, vida real, lembre-se disso, que a gente tem que reconsiderar se tem mais 4, 5, 6 dias às vezes, ou internamente próximo, a gente considerar usar um antibiótico de espectro um pouco maior, tá certo? O que é uma definição? É uma doença inflamatória aguda de causa infecciosa que acomete os espaços aéreos, tá certo? Acomete os espaços aéreos pulmonares, tá? Principalmente a região alveolar. É causada por vírus, bactérias ou fungos. Este último é mais incomum, mas seu tratamento é mais demorado. A pneumonia comunitária, ou também denominada pneumonia de gripe na comunidade, corresponde à doença de gripe fora do ambiente hospitalar que a gente falou anteriormente, tá certo? Ou até 48 horas da admissão na unidade. A gente tem várias formas, né, de definição. Como é que eles chegam lá? Por meio de aspiração. Vocês conseguem, por exemplo, isso aqui na sala anterior? Aspiração, inalação, via hematogênica, inserção direta. Lembra como é que é isso? Como é que é o meio de inalação? Você lembra o mecanismo? É a forma mais comum das pneumonias bacterianas, tá certo? Ela é a aspiração de micropartículas na orofaringe durante o sono, é um fenômeno frequente no nosso dia a dia. Geralmente, a gente todos os dias aspira bactérias para o nosso pulmão, tá? Mas nós temos um mecanismo de defesa natural que a gente consegue combater, que a gente consegue evitar que tenha um processo infeccioso, tá? Mas não necessariamente o paciente que vai ter pneumonia tem imunossupressa, que às vezes ele pode ter uma bactéria ativa. Vou dar um exemplo. Eu estou no hospital todos os dias, eu trato pacientes todos os dias. Eu entro para o paciente para ver sem máscara, eu estou para correndo. Em teoria, a gente vai pegar pneumonia toda hora. Então, a gente tem atenção em si. Muitas das vezes é uma droga de imunossupressão. Naturalmente, tem um mecanismo de defesa já natural que protege contra isso, certo? E Streptococcus pneumoniae é o principal, certo? E os germes anaeróbios. E mais raramente, bactérias gram-negativas. O mais comum, geralmente, é o pneumococo, como sempre eu falei para vocês. Inalação. A inalação de micro-organismos é um mecanismo muito importante da pneumonia por legionela e micoplasma pneumoniae. Tem uma história que fala que a legionela ela é muito comum em ambientes hospitalares. E ela está correndo pelo sistema de ventilação do hospital. Tá? Não só no hospital, mas mais comum no hospital, mas também em outros ambientes, como por exemplo uma sala de aula. A não higienização do ar-condicionado, outras coisas pode dissipar a bactéria e você pode ser contaminado por ela, tá certo? Mas não é comum no Brasil. Tá? Vocês estão conseguindo entender, gente? É que eu estou meio devagar hoje, estou meio cansado. Vamos lá. A via hematogênica é o quê? É a implantação no pulmão de agentes infecciosos circulantes na corrente sanguínea. Sabe aquele paciente que está lá no hospital? Sei lá, ele está lá foi lá fazer uma osteossíntese de fêmea, cirurgia ortopédica. Ele vai lá e infecta. Você acha qual é o mecanismo mais comum disso acontecer? Pegou uma pneumonia hospitalar, foi tratar uma fratura de fêmea. A inalação sempre é a primeira. Mas a via hematogênica eu vi que tem que ter atenção. Qual que é o problema? Essa perola eu comentei com vocês sobre isso. A questão por exemplo, do gel, o paciente vai administrar medicação, da via. Não higieniza adequadamente. Você pega a medicação, você prepara, você administra no paciente, não higieniza a região do acesso, tá? Não troca a tampinha do acesso, a tampinha bota lá em cima da mesa, administra a medicação, volta a tampinha, volta de novo. Isso faz o quê? Você acaba colonizando esse catéter. E toda vez que você infunde alguma medicação, você pode empurrar a bactéria para dentro da corrente sanguínea e causar a infecção da corrente sanguínea. Muitas vezes, inicialmente, é isso. E muitas vezes você está o tempo inteiro administrando, está penetrando bactérias, né, pelo acesso. E o que acontece? Muitas vezes é um caso de infecção da corrente sanguínea, que é o caso mais grave que tem, causa muito vasculopatia e tudo mais. Geralmente a corrente que a gente fala que é a infecção generalizada. O que acontece? Essa bactéria vai lá, se aloja no pulmão por meio da circulação e causa pneumonia, tá? Então é uma via que a gente tem de pacientes internados, é muito comum. Tem muito paciente que fica lá, rodando no hospital, não fica tão preso no quarto, tem exposição, por exemplo, uma enfermaria de ortopedia, não é para ter processo infeccioso, correto? Pulmonar, seja o que for. Pode ser de infecção de pele, infecção de sítio cirúrgico, mas não pulmonar, por exemplo. E acontece muito, justamente por isso. É uma falha de equipe, da equipe, tá certo? Então, qual que é o ideal sempre? Você for administrar a medicação, tira a tampinha, álcool em volta. A medicação que você for aplicar deve ficar dentro da capinha, você prepara a medicação, coloca de novo na capinha da seringa, não deve ficar exposto em cima da mesa, seja o que for. Preparou a medicação,
já administra a medicação imediatamente. Após aquela tampinha que está ali, você vai jogar fora, vai pegar uma nova estéril e colocar no lugar. Tá? Isso é o correto. Aí você acha que faz? Não. Uma tampinha daquela lá é menos de 10 centavos. E um tratamento para pneumonia é muito maior. Então, às vezes, o despreparo da equipe, de maneira geral, acaba que o quê? Que pode atrasar esse tipo de infecção, certo? Então, tenha atenção. Então, vocês sempre têm que ter esse trabalho, que estiver trabalhando, está corrigindo a equipe para isso. É a mesma coisa que eu falei para vocês, eu comentei com vocês, do pai que vai ferir a pressão e não bota o estético. Isso é errado. Não pode. Então, a gente tem que ter noção disso e tem que corrigir a equipe, tá certo? Porque faz muita diferença para a gente. Extensão direta é raramente o patógeno causa da pneumonia, pode ser proveniente do espaço pleural ou mediastino, tá? Por exemplo, recentemente a gente estava com um paciente lá que tinha um abscesso pulmonar. Esse abscesso pulmonar foi feito no derrame pleural do lado ipsilateral, ou seja, no mesmo lado do derrame. A gente fez uma hemocultura e fizemos a cultura do líquido pleural, veio a mesma bactéria, tá? Então, possivelmente, foi o quê? Extensão direta, tá? O paciente teve um IPM, drenamos o tórax e resolveu, tá? Mas, extensão direta é basicamente isso, tá certo? Ou, por exemplo, o derrame pleural infectado do empiema. O empiema é igual a pneumonia? É ou não é? Não. O empiema é uma infecção do líquido que está no espaço pleural, tá? Muitos dos casos ele é causado pela pneumonia, mas tem outras vias que também pode acontecer, certo? Então, atenção aí sempre. Entre na parte epidemiológica, qual que é? A terceira maior causa de morte no mundo, tá? A terceira maior causa de morte no mundo e de internamentos. 10% das internações hospitalares no mundo é por pneumonia. É um número grande, é alarmante. Brasil, 10 a 13% das internações hospitalares. Mortalidade de 4 a 18%. Cerca de 66.500 mortes ano, tá? Isso no Brasil, isso é um número alto de pessoas que morrem por pneumonia, tá certo? E entre essa causa de morte, muitas vezes não é nem o não diagnóstico, é o subtratamento. Trata por tempo inadequado, ou o paciente tinha que ficar internado, não ficou, ou o paciente acaba tendo um diagnóstico de muito resistente, tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar. Quais são os fatores de risco? Tabagismo é o número 1 disparado. O paciente que fuma tem mais chance de ter pneumonia. Todo paciente que fuma tem DPLC? Ou pode ter DPLC? Pode. Mas vai ter? Por quê? Você lembra? Você lembra? Pega uma proteína lá, lembra? Alfa-1-antitripsina. O paciente tem deficiência dela, tá? Então lembre-se disso. Mas o tabagismo, de maneira geral, ele causa uma inflamação dentro dos alvéolos dos broncos. Então você perde uma camada de epitélio, tem uma alteração de epitélio local que diminui o processo de proteção pulmonar. Então os pacientes têm mais suscetibilidade a ter infecção pulmonar. Consumo de álcool, tá? Por N motivos, imunossupressão, o excesso de, o não consumo de álcool, você não faz semana inteira, o paciente é etilismo crônico, tá? Microbroncoaspirações, tá? Tem uma série de coisas que acontecem. Paciente baixo peso e IMC abaixo de 20, tem mais chance de ter pneumonia, tá certo? Principalmente pelo quê? Geralmente o paciente tem baixo peso, o paciente desnutrido. O paciente desnutrido tem mais suscetibilidade a ter processo infeccioso, tá certo? Morar em casa com mais de 10 pessoas, isso aqui é interessante. Uma casa que tem muitas pessoas, você pode ter maior risco de processo infeccioso pulmonar, tá? Justamente pela questão de contaminação, de ambiente muito cheio, muito lotado, você tem mais essa chance, tá certo? Uso de IBP, inibidor de pompa de próstata, omeprazol, pantoprazol, vocês sabem por quê? Porque parece que o ácido do estômago ele ajuda a proteger. Aí quando ele diminui, favorece. Você tem mais. O que acontece? Você neutraliza demais o estômago, né? Neutraliza muito a acidez gástrica. E ela é um mecanismo de proteção, justamente isso. Então você neutraliza demais, tem muita gente que usa inadvertidamente o omeprazol, o IBP de maneira geral. Então o que acontece? Você neutraliza demais, a bactéria faz o que por via? Inalação, de aspiração principalmente, tá certo? DPLC de maneira geral, esse paciente é o mais quem tem que ter mais cuidado. E o paciente DPLC é aquele cara que só de aumentar o volume de secreção é igual a pneumonia. Que é a exacerbação do DPLC, já ouviu falar isso? Esse termo? Tá?
Às vezes o paciente não tem febre, não tem dispneia, só aumenta o volume de secreção, muda a característica da secreção e já tem que iniciar um tratamento para esse paciente. Tá? São pacientes mais complexos. O problema do DPOC qual é? Germes multiresistentes. Geralmente eles têm infecções recorrentes, tá certo? Até tem uma propedência de estudo que é o quê? O paciente quando tem mais de 3 exacerbações no ano, a gente tem indicação de fazer uma profilaxia com azitromicina. Já ouviram isso ou não? É 1,5 gramas por semana. Você pode usar 500, segunda, quarta, sexta, semanalmente, ou 1,5 gramas uma vez na semana. A gente tem que usar esse momento de profilaxia. A azitromicina, nem ser um bom antimicrobiano, ele tem um efeito imunomodulador. Tá? É uma boa droga, né? A gente, geralmente são de 6 meses a 1 ano, e vai reavaliando. E a gente usa esse mesmo, profilático. E realmente diminui muito. É igual a infecção de urina, já viu a infecção de urina? Também tem uma prevenção que você faz de mais 3, 5 infecções de urina da cabeça. Você pode fazer, você faz a profilaxia, você pode estruturar com ele, que é 100 mg à noite. Então, no DPOC você pode fazer isso. Geralmente são de 6 meses a 1 ano, dependendo do caso. Tá? E realmente, o paciente que eu acompanhei, a gente usou e teve uma boa resposta. Idade, os dois extremos, muito jovem e muito idoso, tem mais chance, tá? Quadro demencial, principalmente por broncoaspiração e insuficiência cardíaca também. Fitopatologia, microaspiração de pequenas partículas do trato respiratório, tem uma proliferação local de patógenos, resposta inflamatória local e sistêmica, disseminação hematorrígica de pacientes com embolia séptica. Esse caso é o paciente já tem sepsis, tá certo? Mas de maneira geral é isso. A clínica inicial como é que vai ser? Entre as etiologias, bactérias típicas, anteriormente. Qual que são? Pneumonia, hemófilo-influenza, moraxella catarrhata, bactérias típicas. Atípicos, micoplasma, pneumonia, clamídia e legionela. Tá? São germes atípicos. Vírus, rinovírus, influenza, metapneumovírus, Covid-19. Fungos com micoplasma, criptococcus e coccidioides, que é coccidiomicose, que eu falo essa infecção ou não? Tem um paracopo também, de coisa. Micobactéria tuberculose e micobactéria não associada à tuberculose, tá certo? Esses aqui são os principais germes causadores de pneumonia, tá certo? A gente está falando aqui no caso da pneumonia, mais o quadro comunitário. Quando a gente está no hospitalar, já entra outros germes, como pseudomonas, a Klebsiella e os passivos germes mais multiresistentes, massa, né? Entre os casos. Aqui é um gráfico que fala o seguinte. Qual que é o interessante aqui? Você pode ver que dentre todas as pneumonias, o Streptococcus pneumoniae, ele é o terceiro. Dentre as bacterianas, ele é o primeiro disparado, tá certo? Entra aqui quem? O rinovírus e a influenza RB, são muito mais comuns as coincidências. Mas geralmente os pacientes não precisam de tratamento específico, melhor, é autolimitada, tá? Eu lembro que no caso da influenza, qual é o problema da influenza? Geralmente o paciente tem tratamento de infecção por influenza, grande parte dos casos, você tem que ter cobertura de microbiana. Tá? Então atenção, vou falar um pouquinho mais à frente. Diagnóstico, como é que é o diagnóstico? Clínico, exame físico, imagem vitória. Eu preciso de laboratório? Eu diagnóstico de pneumonia? Não precisa. Tá? Você vai pedir para quem? Para estratificar alguns casos específicos que eu vou falar mais à frente. Mas de maneira geral, como é que é o diagnóstico clínico? O que vocês pensam de que é pneumonia? Como é que é a clínica de pneumonia? Febre, espineia, tosse como? Pode ter quadros de tosse seca também, tá? Antes disso. Tem pacientes em tosse seca, principalmente germes atípicos, tá? Principalmente isso aqui, ó, que causa uma tosse seca insuportável. Micoplasma pneumoniae, tá? O paciente fica tossindo. Aí tem uma febre associada, uma coisa que tem que sempre pensar num germe atípico também, tá certo? Exame físico, o que vocês vão achar? Crepitação, o que mais? Crepitante, tem o sopro tubário, fala pulmonar, que a gente tem. Daí o paciente vai ter taquipneia, né, taquicardia, e todos os sintomas a mais que a gente vai falar. E a raiz de tórax tem que ser muito infiltrado, tá certo? Manifestações, tem a síndrome da pneumonia clássica, tá certo? Que ela é mais comum, que geralmente é o que tem nos pacientes. Sintomas respiratórios associados à febre, sintomas atípicos pode ter confusão mental e astenia. A astenia geralmente está associada a quadro viral, na maioria dos casos, tá certo? Quadro de dispneia, o paciente não tem uma elucidação clara e a chave significa completação subcubário, que a gente escuta na do pulmão. Depois eles botam o que é o subcubário. Tá? Vocês vão ouvir
Como é que é? No pulmão, certo? Então a clínica é mais ou menos isso que vocês falaram inicialmente. Qual é o quadro típico, tá? Febre alta, início súbito, muitas vezes com calafrios, dor torácica característica pleurolítica. Todos vão ter? Não necessariamente, mas pode ter, tá certo? Bem contada, bem localizada, ventilatório dependente. Tosse com expectoração pululenta, dispneia e queda do estado geral. O paciente vai ter uma astenia, vai estar com mal-estar, vai ficar aquele quadro mais arrastado, perde o apetite, tem uma série de sintomas associados. E quadro atípico, o quê? Febre baixa, moderada, menor que 39 graus. Às vezes o paciente fica até no subfebril, que a gente falei, 37,5, 37,7. De evolução subaguda, em geral com 100 calafrios, com tosse seca e estado geral pouco comprometido. A tosse é um sintoma predominantemente de dispneia e dor pleurolítica são mais raros. Pode apresentar mialgia, faringite não obstrutiva, cefaleia, dor abdominal, diarreia, rastro cutâneo e ou confusão mental. Eu peguei um caso uma vez de uma paciente que ela tinha o quê? Ela tinha uma odinofagia, uma dor seca. Mais nada. Teve uma febrinha, melhorou, cheguei lá, auscultei, fazia um pouquinho de bombo ali, falei, não ficou claro para mim, estava fazendo raio-x. O raio-x não veio nada muito claro. E aí eu peguei e falei assim, como acabou internando, eu falei, vou fazer uma tomografia, porque aqui não estava me convencendo. Raio-x limpo praticamente. Tomografia parece uma consultação. Então isso acontece. Em alguns casos, tem muitos diagnósticos que você acha muito que é. O raio-x não pega bem, vale a pena lançar a mão de uma tomografia, por exemplo, que ajuda. Nesse caso ele tratou, o paciente ficou bem. Mas a clínica dela era tosse seca e dor de garganta. E a amígdala dela estava só hiperemiada, nada mais. Tá? Então existem sintomas atípicos. Qual foi o esquema que eu usei? Eu usei o esquema de cobertura típica e atípica mesmo assim, tá certo? Mesmo que a gente tenha uma mais probabilidade de ser atípico, mas sempre ser o principal, o GL é o pneumonia, tá certo? Então sempre tem que cobrir. Sintomas preditores é febre persistente, frequência respiratória maior de 25, frequência cardíaca maior de 100, diminuição do músculo vesicular. Às vezes não só crepe, pode ter só diminuição. No paciente DPOcítico é complicado. Por quê? Você faz um raio-x e vai todo infiltrado. Você não sabe se é novo ou se é já lesão. Às vezes o paciente já tem crepe crônico. Então por isso que o volume de secreção é muito importante de saber. Mialgia, sudorese noturna são pacientes que merecem melhor investigação. Tá? Então atenção para esses pacientes. Existe muito subdiagnóstico, tá? Então é importante conseguir saber isso aí. Apesar de ser comum, a gente dá muito diagnóstico, eu tenho certeza, no primeiro ponto de vocês, vocês vão diagnosticar alguém com pneumonia. Você pode ter certeza disso. É muito comum. Quais são os problemas? Alguns pacientes não apresentam tosse, expectoração ou leucocitose. Fica um quadro mais branco aqui, tá? 30% dos pacientes são afebridos à admissão. No primeiro momento, eles são afebridos, não tem febre. Isso é esse quadro de mialgia, mal-estar. Às vezes a febre abre com 2, 3 dias depois do processo infeccioso. Infiltrado novo pode ser difícil identificar em pacientes doenças pulmonares prévias, tá? A gente tem, por exemplo, um basal. É igual o paciente cardiopata. Já tiveram algum de ser ou não? Quando pede o ProBNP, pede o ProBNP de falar sobre isso ou não? O ideal é que a gente tenha um basal do paciente, que não necessariamente o paciente está alterado. Pode ser que já seja um basal dele pela cardiopatia já avançada, digamos assim. Então a mesma coisa aqui. Se a gente não tiver um raio-x prévio, é difícil de falar se é infiltrado novo ou não. Pode ser só fibrose? Pode, mas pode ter também processo infeccioso. Então tem que ter bastante atenção nesses casos, certo? O quadro clínico e a gravidade não tem relação com o agente etiológico. Qualquer paciente pode ficar grávido, tá certo? Eu vou dar depois de influenza, é muito difícil o paciente evoluir com o paciente adulto. Nós tivemos casos recentes. O paciente evoluiu com quase 5 de estresse respiratório agudo, que é o SARA que a gente fala. Outro também isolou, por exemplo, saiu o painel viral com vírus essencialmente respiratório em adulto, que é atípico demais. Então, tem que ter atenção. Qualquer germe, seja vírus, fungo, bactéria, é potencial causador de gravidade. Tá certo? E 17 pacientes internados não têm pneumonia. Diversas vezes já peguei paciente de enfermaria em outros lugares que o paciente era uma congestão. Tinha um IC, teve uma tosse, mas por causa da congestão. Lembre-se que o paciente com sibilo, ele é igual a asma ou não? Congestão também dá sibilo, tá? Congestão também dá sibilo, então atenção. Muitas vezes o paciente não precisa de bronquilatador, ele precisa de diurético. Então avalie bem seu paciente, isso é muito importante, tá certo? Aquele cara que você tá lá, tá sibilando, você faz um monte de coisa e não melhora, considere fazer um diurético, por exemplo, tá? Uma VNI também cabe, sabe o que é uma VNI? Não é?
ventilação não invasiva. O que é isso? Você vai botar uma máscara. É a mesma coisa do tubo. Só que você não vai botar o tubo, você vai botar uma máscara. Tem várias máscaras. Tem full face, tem só oronaso, tem aquele helmet que foi da época da pandemia que se usa no capacetinho. Que é o que? Ele faz uma pressão do paciente na via aérea. Ele simula como se fosse um ventilador mecânico. Ele ajuda o quê? A dilatar os brônquios, abrir. A gente aumenta a PIP. O que é a PIP? A gente mantém esses alvéolos abertos. Tá? Então para isso que serve. Então lá eles lançam pontos, isso é importante. E às vezes o cara tem como congestão e uma pneumonia, então isso é bem complexo. Tá? Às vezes, quando você está muito na dúvida, é importante lançar a mão desde o exame de imagem de alta complexidade, às vezes o exame de laboratório, avaliar a clínica, ver se o paciente tem mais nenhum sinal, né? Geralmente o paciente congesta, ele vai ter outros sinais típicos de ser, tá? Não vai ter só congestão, então atenção a isso aí. O exame físico, quadro típico, taquispneia, taquicardia, sintomas cardíacos localizados ou difusos, ou diminuição de volume vesicular, massa C da percussão, cianose central. A massa C geralmente contém derrame, tá? Quadro atípico, taquipneia leve, taquicardia e sintomas frequentes, tá? Similar. Achados específicos, na legionela o paciente geralmente tem mais bradicardia, tá? E na meningite gloriosa o paciente tem micopado no pulmão, tá bom? Mas, difícil ver. Isso aqui é mais questão de coisa de prova. O que cai muito esse aqui. Paciente com clínica de pneumonia não é bradicardia. Isso aqui é importante saber a fim de prova, mas se é real sim, é um dado a mais, você sabe, né? Mas não falei, é muito atípico a gente pegar um paciente com legionela. Exames complementares, o diagnóstico é que alguém presença infiltrado na radiografia de tórax ou outro meio, seja ressonância, seja tomografia, seja ou ultrassom, por exemplo, é um exame que a gente faz muito hoje, que ajuda bastante a gente no diagnóstico. Achados radiográficos podem incluir cavitação. Cavitação toda pneumonia dá? Toda bactéria dá? Não. Vocês lembram quais são? Tem três coisas principais que dá. Cavitação, você lembra? Tuberculose, que é causa infecciosa ou não. Câncer, pneumonia por fluxo, né? Pode dar também captação. E além disso, a doença de Wegener, tá? As principais causas aí. Wegener é atípico, mas tem algumas causas que dá, mas os principais dão captação. Mas lembre-se que ao invés de fazer qualquer bactéria, potencialmente vai causar um abscesso pulmonar que pode se resolver por uma captação. Tá? Mas o que cavita de fato é isso aí. O principal disparado é a tuberculose. Consolidação, derrame pleural pode haver sim, envolvimento difuso do parênquima. Existe concordância entre observadores com relação a presença infiltrada na radiografia, não com relação ao padrão de infiltrado. Tá? Só de ter a presença do infiltrado de maneira geral já pode considerar um quadro infeccioso, tá certo? Lembre-se disso. Aqui são exemplos de imagem. Uma pneumonia aqui mais de predomínio lobar, tá? Aqui já é mais uma bronquopneumonia, tem mais dificuldade de fundo. Aqui mais um de predomínio lobar. Então a gente tem vários casos de vários exames de radiografia. Eu já vi todo tipo de radiografia, de limpa, que você pega a tomografia com consolidação, até esse paciente que eu falei, eu fui lá na Bimagem e falei, não, isso aqui tá errado. Eu falei, não, foi esse aqui mesmo, ela tinha feito um raio-x, porque a consolidação é muito grande na tomografia. Radiografia de tórax anormal, tá? Que pode não ser processo infeccioso. Insuficiência cardíaca, não precisa virar associado. Anormal daí que vai dar. Pneumonia por aspiração, infarto pulmonar por tromboembolismo, aquelas focovas de Hempel, já ouviu falar? É parecido com isso aqui. Mas é como se fosse uma consolidação, mas assim, como fosse um triângulo lateral, do lado do pulmão, geralmente faz. Isso é o quê? Isso é infarto pulmonar. Eu ouvi falar isso ou não? Muito tiver de texto. Em rádio não fala disso não. Exacerbação de fibrose pulmonar, exacerbação aguda de bronquiectasia, pneumonia esofílica aguda, pneumonite por hipersensibilidade. Algumas drogas podem dar, por exemplo, a amiodarona pode dar pneumonite. Não é uma pneumonia infecciosa, é uma inflamação do parênquima secundária à medicação. Tem até um pneumônico, esse agora de cabeça, que você fala das drogas que podem dar uma pneumonite, tá? Vasculite pulmonar, lesão pulmonar induzida por cocaína, álcool e crack. Já pegou alguns casos pacientes assim, mas você tem que usar muita cocaína para fazer isso. Faz decapitação, faz lesão, fístula bronquiopleural, uma série de coisas. Pneumonia organizada, criptogênica, que é chamada de FUP,
tá? Uma pneumonia que ela é organizada, às vezes é só um cisulite ali que tem. E qual é a diferença novamente? O antibiótico eles têm que usar corticoide. Neoplasia e radiografia de tórax normal, exacerbação do DPOC, gripe, bronquiolite aguda, pertussis, né? Que é aquela tosse de cachorro, já viu? Você tosse assobiando. Geralmente causa do poder pela pertussis. Asma com síndrome viral associada, tá? Hoje nós temos outros exames de imagem que nos ajudam no diagnóstico. Ultrassom. Ultrassom, todo mundo fala que vai aposentar o estético. E de fato, está muito próximo disso, tá? Hoje, o médico que trabalha em unidades de grande porte, nossa região, o estado do Oeste, não sabe mexer no ultrassom, ele vai ficando para trás, tá? Tem paciente que a gente faz tudo, às vezes eu não pego o estético de alguns pacientes, só que eu faço ultrassom. Pulmão, coração, a gente faz até um ecocardiograma ali, no básico, né? A gente faz o ecocardiologista, mas também definir. Tem acometimento cardíaco, a gente consegue definir bem fração de ejeção, mas consegue ver que o coração está hipocinético ou hipercinético, veia cava, trabalhar a hidratação. Então o ultrassom me ajuda a gente muito nesse quadro, ajuda tanto o diagnóstico, quando você vai mudar a conduta e propedêutico. Eu consigo saber se vou hidratar ou não somente usando ultrassom, tá? Então é importante saber manusear. Tem portátil ali. Tem portátil todo preço. É caro, cara. Mas uma colega me comprou na AliExpress. O dela é bonzinho. O ruim dela é porque não tem modo M, não coisa assim. Mas peraí, para quebrar o galho ali é coisa. Mas hoje é. Meu, o pessoal mais o Butterfly, que é a principal marca que tem hoje. Ele tem até mais de um transdutor, cara. Ele é conectado via Bluetooth. Você usa o tablet ali, você fica usando. No HO, a gente tem disponível o ultrassom para a gente dar. Tem um ultrassom da UTI, está disponível. Mas se vocês têm, até mesmo se o seu consultório dependendo do caso, você consegue fazer uma avaliação de paciente de ultrassom. Você não pode emitir laudo, a gente não emite laudo, né? Porque não tem como, mas a gente consegue, de uma maneira ali, consegue identificar. Consegue ver área de consolidação, se é congestão, consegue ver se o paciente tem derrame, qual o tamanho, mensurar o tamanho do derrame. Então tem várias coisas que a gente nesse processo aí. Pulsões guiadas, né? Você vai falar que era cada posição, né? Esse 5 minutos aí de matemática é bonitinho. Eu olhei assim, não é nem 20, é pouco mais, 20, 21 mil e pouco. Cara, eu dei o nome 20. É 20 ainda presente, ó, tá todo mundo aqui, fica baratinho. Já sabemos, né? Não, mas eu nunca comprei porque, como onde eu preciso tem. Então, não tem necessidade de comprar, né? Mas é importante, muitos dos casos, independente do lugar que você for trabalhar, é importante, ajuda vocês bastante a diagnóstico, tá? Qual que é a importância? Tem excelente acurácia no diagnóstico de pneumonia na fase de emergência, tá certo? Aquele paciente que está lá na sala está instável demais, você não consegue levar uma tomografia, não consegue fazer um raio-x, você chega lá no ultrassom sem mexer no paciente. Lateralzinha aqui, coloca, olha, consegue ver as linhas P que a gente fala, linha C, linha A, linha B. Tem vários tipos de que a gente avalia, consegue dizer se é congestão, se é pulmão normal, se é consolidação, tá? Por exemplo aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó, tem uma coisa que chama broncograma aéreo. São áreas consolidativas, em volta tem ar, tá? Aquele que tem uns raios-x que a gente fala, infiltrado agudonoso, já vou falar? Tem um raio-x que é todo infiltrado. É como se fosse uma consolidação toda falha, tem vários pontos de ar, tá vendo? Um padrão agudonoso que a gente fala, que é mais característico do processo infeccioso, você diferencia da congestão. Qual que é o problema? É o operador dependente. Depende de quem vai estar olhando, quem vai estar fazendo. Tem gente que vai estar fazendo, vai ver tudo, tem gente que vai mentir que vai ver alguma coisa, e tem gente que vai saber nem ligar o ultrassom. Então a gente tem que saber o que é o operador dependente, tá certo? Muita coisa é muito subjetiva. A forma, o ângulo que você vê é importante. Porque o ultrassom não é só você colocar lá. Tem coisas que você muda o ângulo um pouquinho, já muda a forma de ver. Então você tem que saber qual é o ângulo que você usa para determinada situação. Tá? Hoje é muito comum. O curso não é barato não, mas é um curso que vale a pena investimento. Só que não inventem de fazer essa internação. Vocês não vão usar para nada. Quando acabar a faculdade, vocês esquecerem. Tá? Começou a trabalhar, você vai para um setor que precisa, passa. Ajudou pra caramba mesmo. Isso faz diferença para vocês, demais. Tem vezes eu fico lá metade do plano lá passando ultrassom no corpo. É mais para treinar também, né? Pra ficar olhando, porque a gente perde a mão. Mas ajuda a gente muito mesmo. Antigamente tinha muita mistura, a gente via muito ausculta, ficava fazendo, hidratava, repetia raio-x, descer de congestão e tal. É muito subjetivo. Hoje a gente consegue ver muito melhor e tem mais chance.
E hoje também tem tecnologias muito interessantes, que é, por exemplo, tem um monitor de débito, que é por bioreatância. Você coleta o monitor do paciente e consegue saber quando é que tem que hidratar, como que está o débito cardíaco, o índice cardíaco, e consegue ver muitas coisas nesse monitor. Então ajuda a gente pra caramba. E é uma tecnologia que antigamente era muito coisa subjetiva, era avaliando, vendo o perfil periférico, coletando sempre toda a lactato. Então a gente consegue determinar bem por essas tecnologias. Mas com a sensibilidade de 94% e especificidade de 96% se o cara é bom. Isso aqui vai. Se o cara é ruim, cai para 0%. Tomografia de tórax. Quando é que eu vou fazer a tomografia de tórax? É de rotina? Não. Tá? Casos graves, complicados com a evolução desfavorável. Você iniciou o tratamento, diagnosticou 2 pedidos, o paciente piorou muito, ou está no 4º pedido de tratamento, o paciente não melhora, ou volta a ter febre, ou volta a ter alguma complicação, eu tenho que fazer o quê? Tomografia. Por quê? Lembra que eu falei com vocês um pouco contido? Muitas vezes você não consegue ver um abscesso pulmonar no raio-x, você não consegue ver um derrame pleural desse que é pequeno no raio-x. Então é importante conseguir ver o que na tomografia, que ele avalia não só no diagnóstico, a avaliação de complicações. Tá certo? Então é muito importante nesse caso. Não façam de rotina, é muita radiação do paciente. Tá? Mas vocês vão perceber que o quê? No particular a galera enche o saco para isso. Hoje em dia eu prefiro ter paz do que razão, então muitas vezes eu peço. Então se vocês verem alguém que a tomografia que eu pedi, cara, não tem encher muito meu saco. Mas eu falo isso brincando, mas é uma realidade. Tá? Os pacientes são muito complexos. Tem paciente que dizer, eu só tenho que fazer uma tomografia do corpo inteiro. Bom. Legal. É sério, gente, a gente começa a desgastar com o tempo. Estou 7 anos trabalhando. Você começa a explicar para esse paciente, você vê que o cara tá nem aí. Eu tenho uma história que eu conto, eu falo o seguinte, eu atendi um paciente com amidalite, só tinha hiperemia na garganta. Ele falou, sou melhor do que o bezetacil. Aí expliquei para ele, tal, tudo, Aí ele tá bom, passei o fio da medicação para ele no hospital, passei a receita para casa e fui para casa. Eu estava em 24 horas. 8 da noite ligaram, ei, eu tenho paciente. Quando eu cheguei, o paciente assim, você não vai me dar bezetacil, né? Aí eu falei assim, ele vai conseguir com alguém. Alguém vai passar para ele. Então tem muitas dessas questões às vezes. Naquela época eu fazia isso, se fosse hoje eu não faria não. Com antibiótico eu sou chato. Agora com exame, pode tirar o sangue inteiro. Neutropenia febril, sabe o que é isso? Sabe? Geralmente é paciente imunossupresso, paciente oncológico. Você vai lá, faz um hemograma e tem lá, neutropenia. Tem uma leucopenia muitas vezes com neutrófilos muito baixo, o cara fazendo febre. Geralmente o paciente imunossupresso, é muito comum no paciente oncológico. Esse paciente pode ser principalmente pneumonia também. E o que acontece nesse caso? A gente tem que tratar esse paciente com antibiótico sempre de amplo espectro. Sempre. Cobrindo o mínimo do seu hormônio. Tá? Entenderam? Hoje, por exemplo, nossa região tem unidade oncológica. O NADI da quimio é ali pelo 5º ou 7º dia. Então o paciente pode ter neutropenia febril nesse período. Tá? Então, atenção com isso. Tenham uma questão de cuidado. Às vezes, quando está atendendo no interior, vai chegar um paciente assim para vocês. Então, sempre antibiótico de amplo espectro. Tá? Infecção por HIV, sempre pensar também, principalmente tem uma bactéria infecção lá pulmonar que é muito comum, você sabe? Uma infecção pulmonar muito comum no paciente HIV. Que alguns casos ele vai até profilaxia. Ah, mas se não tem HIV comigo. Não vai saber não. Sim. Exatamente sim. Usa bactericida, mas depende da força da cultura. Você cultura o paciente inteiro. Até de secreção você tem que tentar, em alguns casos. Tá? Para isolar no final das contas. Isso. Porque não vai dar nada. Você não tem sala de defesa. Tá? Não. É a bactéria, é a pneumocistose. Tá? Muito comum no paciente HIV. A gente trata com bactéria. É bactéria. O paciente, por exemplo, a gente vai ter essa aula sobre isso, mas quando o paciente tem, por exemplo, um CD4-200, você tem indicação, inclusive, de fazer profilaxia. Você usa profilático para o bactéria, por exemplo, uma dose diária. Tá? Até o paciente restabeleça a sua imunidade. Suspeito de SARA ou H1N1, tá certo? Sempre tem que fazer tomografia de tórax.
Um exemplo aqui, eu coloquei essa imagem que é bem interessante, foi do exemplo que eu fiz para vocês aqui, ó. Raio-X normal, tá vendo? Estão vendo alguma coisa? Nem um pontinho, nada, né? Passaria batido. É a tomografia do mesmo paciente. Tá? Isso aqui é de um caso, esse aqui eu peguei no caso do paciente que foi lá no relato de caso lá do Círio. É do Círio do Val, é do Círio. Então daqui o paciente ele tem, o que acontece? Uma imagem normal com consolidação gigante. A gente chama aquela pneumonia ao fundo, né? Nesse caso ele também tem indicação de fazer o exame de imagem mais elaborado. Exames complementares, precisa? Para diagnóstico? Não. Mas ajuda a gente onde? Segmento. Exatamente. Hemograma tem que ser completo. Olha para a gente leucocitose, desvio seco, tá? Também quadro tipo. Ureia. Por que a ureia? Sempre a ureia aumenta na maioria dos casos, tá certo? Creatinina, glicemia, eletrólitos, lactato, para várias formas de evoluir com choque. Proteína C reativa. Qual que é o problema da PCR? PCR realmente não dose de rotina. A gente pode dosar no paciente no internamento, pode usar 48 e 32 horas após. Que se o PCR cair, significa uma boa terapia. Mas lembre, se o paciente vem tendo uma boa resposta clínica ao tratamento, o PCR sobe, merece atenção? Merece. Mas a gente não vai mudar o tratamento, tá certo? O PCR é promíscuo, ele aumenta qualquer coisa. Se você corre, ele aumenta. Se você nada, ele aumenta. Se você bebe demais, ele aumenta. Então, atenção. Procalcitonina, tá? O alto GIB são associados com o diagnóstico de pneumonia e sua curva pode ser positiva pensando até progredir ou até suspender o antibiótico, tá? A procalcitonina, o IDSA-10 não recomenda que a gente fique dosando de rotina. Mas a gente tem uma procalcitonina inicial, por exemplo, de 0,5, de 1, e o paciente 4 de antibiótico aumentou para 2, a gente pode considerar progressão, porque não está tendo resposta ao tratamento. Agora chegou ali no 5º, 6º, 7º dia, a procalcitonina está menor que 0,1, por exemplo, a gente pode suspender, está autorizado a suspender o antimicrobiano. Tá? Então a procalcitonina é uma boa dosagem de exame. Vem se usando muito mais atualmente, tá? Mas muitos manuais ainda não recomendam. Sumário de urina. Por que sumário de urina? A gente não suspeita que o pneumonia legionela tem presença de micronatúria nessa condição, que pode incluir pesquisa de antígeno urinário para legionela. Então no exame de urina a gente consegue ver. Tem que ter um antígeno específico, tá, gente? Porque muitas vezes não consegue ver isso aqui não. O LDH está alto, os níveis estão associados à pneumocistose. Pneumocistose é o quê? A infecção principalmente ocasionada pelo HIV, tá certo? O germe oportunista. E gasometria arterial. Gasometria arterial é o quê? Parte ventilatória. Qual que é a parte ventilatória? PO2, PCO2. A parte metabólica, vou ver bicarbonato, vou ver lactato, que fala também da perfusão, tá certo? Então é muito importante para a gente nesses casos. Vamos coletar de rotina? Não, somente em casos graves, casos selecionados. Uma hora, se vocês tiverem curiosidade, coleta a gasometria de vocês. Dói pra caralho. Eu fiz isso pra me saber se doeu mesmo ou não. Dói. Porque você por artéria, você correndo da cacete. E fora que tem gente assim, ó, intérprete assim, ó. É brincadeira. Interno se lasca. Aí depois eu residente. Eu R1, eu R2, o R3 é o R3. O resto tem que sair do PCP. Coleta de descarga. A diretriz fala o quê? Não recomenda coleta de rotina. O paciente chegou para você diagnosticou pneumonia, eu vou coletar descarga? Não precisa, tá? Não precisa. Por quê? A gente pode exagerar no tratamento. O que é exagerar no tratamento? A gente pode usar um antibiótico de espectro maior por uma cultura que foi coletada, que muitas vezes pode ter contaminação externa, por exemplo. Tá certo? E a forma correta de coletar uma cultura de descarga não é cuspindo. Tá? O mais certo é com broncoscopia. Ou tem um catéter específico que a gente usa. O problema é o seguinte, que é bem complexo. Ele tem um catéter, dentro dele tem em volta, tem uma proteção. Você entra lá na traqueia, vai lá perto do brônquio, entra com esse catéterzinho, aspira, volta protegendo ele, o que tiver dentro desse conteúdo a gente tira e manda para a cultura. Tá? A cultura de descarga não é boa, porque pode ter contaminação externa que não necessariamente é a causa da infecção. É igual, por exemplo, você está com um corte na perna e está infectado, você vai lá e passa um suave. Pode ser que não necessariamente a bactéria que você achou ali vai estar causando a infecção. Tá? Então, atenção a esses detalhes.
Coletar pneumonia grave. Pneumonia grave tem recomendação, mas de rotina, tá? Hospitalização recente, o risco de pneumonia vertiginosa ou massa, tá? Se tem algum fator de risco para isso, a gente deve coletar para, de fato, isolar a bactéria para usar o tratamento mais direcionado, tá certo? Por exemplo, na HO a gente não consegue coletar bem, adequadamente, a cultura dos pacientes. É bem complexo. E muitas vezes você pedir uma broncoscopia para isso, é caro, e você é um exame vazio, tá? Isso é mais no paciente grave, entubado, que a gente consegue fazer pela via aérea do tubo, consegue fazer essa coleta, é mais fácil. Mas no paciente acordado é mais complexo, tá? Hemoculturas. Também não se recomenda coletar de rotina nos pacientes quando está diagnosticado, quando é diagnosticado, tá certo? Recomenda o quê? Fala que é controverso. Em pacientes internados, o ideal seja coletado podendo seguir a recomendação para pacientes ambulatoriais. Por que controverso? Se o paciente você chegou para você no ambulatório, você coletou uma hemocultura, não tem necessidade. Isso é prático também. Tá? O paciente está internado, você vai trocar o antimicrobiano, tem que coletar a cultura. É obrigatório. Por quê? A gente trata inicialmente empírico direcionado. O que é empírico direcionado? Qual que é o germe mais comum da pneumonia? O paciente não estava internado antes, continua sendo pneumococo. Então, vou tratar direcionado. Não melhorou, cultura. Tá? A gente pede a cultura desse caso. Eu até comentei com vocês a questão da automação, isso faz muita diferença pra gente. Então, cultura rápida, já nossa cultura demora 5 dias. Vai demorar 24 horas, então isso faz muita diferença pra gente. Uma pessoa que eu não quem vai falar alguém? Não poderia falar não, gente. Mas essa semana o povo a fofoca tá rolando no corredor. Então você pode saber, né? Coletar sempre. Hã? Foi um interno que contou pra gente. Foi interno, porque eu soube quem é pra se escrever. Coletar essa pneumonia grave sempre, tá? Por que você coleta pneumonia grave? Pneumonia grave você vai internar. Paciente ambulatorial nunca colete, certo? Para ficar mais fácil vocês entenderem. Você vai dar alta para o paciente, não colete cultura. Se você vai internar e tem disponibilidade, colete. Certo? Isso no paciente vai necessitar de internamento. Até porque grande parte do internamento do paciente ele vai estar com sepsis. E sepsis é indicação de quê? Tá certo? Você sabe como é coleta da cultura? Do sangue. Hemocultura. Como é que coleta? Sabe? Quando vocês veem o pessoal coletando cultura, você fala assim, esse é o jeito errado, sempre. Não é tirando não. O jeito certo, você já viu alguém passando uma acesso central, fazendo um procedimento? Como é que eles fazem? Higieniza bem, né? Clorexidina, nananana. É a mesma coisa que tem que fazer na coleta de cultura. Tá? Por quê? Porque lembre-se que a nossa pele tem o quê? Bactérias. Se você contamina, você pode estar tratando uma bactéria que não é aquilo que está causando. O ideal é o quê? Você achar um lugar, higienizar em uma função única. Não tem que ficar indo e voltando, não. Foi, voltou, não achou, troca o outro. Tá? Atenção a esse detalhe, porque isso é muito importante. Não pode coletar dispositivo, gente. Você está com uma PAI, um acesso, não pode coletar dele. Tá? Porque contamina. Ali é biofilme. Biofilme é o quê? É contaminado. Pode ter contaminação. Então sempre atenção com isso aí. O ideal da cultura de urina, o ideal é com a sonda menstrual de alívio. Não você urinar. A gente faz muita coisa. Despreza o primeiro jato e depois do primeiro jato você coleta a urina. Mas o ideal mesmo, tem como fazer isso ambulatoriamente? Mas o ideal mesmo é esse. Então muitas vezes a gente acontece, trata muito exame em alguns casos, o paciente não tem nada e coleta sua cultura. Eu estou fazendo checklist no paciente no HO para cirurgia cardíaca entre cultura e urocultura. O EAS da mulher veio normal, porque tem quem entra com checklist, e veio uma urocultura com clediciela. E aí, eu trato? Pode ser uma bactéria sintomática. Mas o paciente não tem infecção de urina nesse caso. Então tem que ter atenção com isso, tá? Às vezes o pessoal excede muito na terapia. Eu pegava muito paciente que coletava, por exemplo, hemocultura ou urocultura e chegava lá com clediciela pneumônico, esse DL positivo, tem que usar só acessível meropenem. O que a galera fazia? O cara assintomático, meropenem. Então lembra que eu vou fazer para vocês, às vezes você pode usar um antibiótico de espectro mais baixo, tá? A gente não trata exame, tem que seguir, tá? Se o paciente está moderado ou grave, você vai usar o que está na cultura. Lembra aquele que ele falou da questão da cultura? Lembra que professor? Que nem todo laboratório consegue fazer bem os processos. E a questão da coleta também é importante. Tá? A forma de armazenamento, uma série de coisas que envolvem.
avaliação de gravidade e critérios de internamento ou tratamento ambulatorial, tá certo? Os critérios de classificação de risco, porte, PSI, tá? 3 e 4 são pacientes mais graves. CAM 6,5 maior ou igual a 2, tá? Considerar a internação de pacientes com comorbidades, como DPOC, diabetes cardíaco, neoplasia, doença renal crônica ou alcoolista. Esses pacientes, às vezes, a gente tem que considerar internamento dentro do paciente estável com volume baixo, tá? Todo paciente vão internar? Não. Mas o paciente que é alto risco deve considerar, tá? Doença multilobar, baixo nível socioeconômico e de difícil acesso à rede de saúde e tolerância à medicação oral. O paciente está tá vomitando muito, você vai dar antibióticos para casa oral? Não. O cara mora lá na zona rural, 40 km daqui. Você vai mandar esse cara para casa com a pneumonia? Mesmo leve? Não. O cara, você está explicando para ele, não está entendendo, ele não sabe ler. Você vai passar esse cara para casa? Nem que você trate oral, trate internado. Tá? Questão social entra muito, gente. Viu? Tem que ter atenção nesse detalhe. O PSI. PSI é o quê? Você vai ter esse cálculo aqui. Eu não vou dizer que você decore isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu não decoro. Tá? Eu tenho que saber quando usar e o que usar. Decorar a história é complexo. É muita coisa para decorar. Vamos lá. O homem tem 30 anos. 30 pontos. Tá? Mas ele mora, 50 anos. Mas ele mora numa casa de repouso. Então ele ganha mais 10 pontos. Então vai para quantos pontos? 60. Ele tem uma insuficiência cardíaca. 70 pontos. Ele chegou para mim com uma frequência cardíaca de 130. Mais 10 pontos. Coletei, aí, nesse caso, entra exame laboratório de gasometria. Coletei uma gasometria desse paciente, veio com acidose, mais 30 pontos. Veio com ureia de 60, mais 20 pontos. Veio com a glicemia alterada, mais 10 pontos. Quantos pontos? 130 pontos, é isso? Esse paciente, ele vai ter uma pontuação de 130 pontos. Então esse paciente entra como moderado, forte 4. Tá? Então é para isso que serve de avaliar. Estão entendendo? Como é que funciona? Vocês podem usar aplicativo hoje em dia para calcular isso, mas tem que calcular sempre. Qual que é o problema do porte PSI? Você tem que coletar exame de sangue, porque tem o que aqui? Ó? Tem que ter gasometria, ureia, sódio, glicemia, hematócrito. A glicemia, gente, o ideal é que seja sempre 7, tá? É igual a cetoacidose. O paciente, por mais que a gente colete o hemoglicoteste, aquelezinho lá do furinho no dedo, a gente tem que coletar sempre uma série, tá? Tem que ter uma série de controle, tá ok? Hematócrito menor que 30, PaO2, que é na gasometria, menor que 60, ou saturação menor que 90, derrame pleural. Então, ou seja, aqui entra muito laboratório e imagem, tá certo? Mas vamos lá. Eu não tenho disponibilidade disso aqui, só daqui pra cima. Eu posso calcular? Posso ou não? Posso calcular. Ele nunca superestima. Pode ser que ele tenha mais pontuação. Mas se eu calculei aqui em cima, já deu uma pontuação alta, independente disso aqui, eu tenho que internar. Tá? Então lembre-se disso. Mas se deu uma pontuação baixa, eu posso ficar em dúvida. Mas eu calculei, deu uma pontuação alta sem esses exames, eu posso considerar internamento do paciente. Tá certo? Eu calculei só daqui para cima e deu, sei lá, 100 pontos, já é 3. Então eu tenho que internar esse paciente. Tá certo? E a cálculo de hipótese, que é a mesma coisa, que é o quê? Porte 1, ausência de preditores, de 0,1 a 0,4% de mortalidade. Esse paciente pode tratar em casa. Porte 2, menor a 71 pontos, 0,6 a 0,7% de mortalidade. Porte 3, 71 a 90 pontos, 0,9 a 2,8% de mortalidade. Porte 4, 91 a 130, 8,2 a 9,3% de mortalidade. Porte 5, maior 130 pontos, de 27 a 31%. Tá? Então, conforme vai aumentando, a gente vai tendo mais aumento na mortalidade. Até porte 1 e 2 é tranquilo a gente liberar o paciente. Tá? 3, 4, tá? 3, considerar, avaliar o paciente de maneira geral. 4 e 5, sempre internar. E 5, sempre no TI. Tá certo? Tem um fluxograma que a gente consegue ver aqui, que a gente avalia no PS, a mesma coisa, e fala a mesma coisa, mas só um método de fluxograma. Você dá uma olhadinha depois, para fixar melhor, tá certo? Câmbio 6,5.
campo C5 é muito comum. Por mais que não sabe nem o que é pneumonia, você vai ouvir falar que é campo C5. É muito comum a gente ver por aí. Quais são os critérios? C. Confusão mental. O paciente é Glasgow 15. Está desconfuso. Está sonolento. A gente perde um ponto. Ureia maior que 43. Frequência respiratória, que é o R, maior que 30. Hipotensão. PA sistólica menor que 90 e diastólica menor é igual a 60. Idade maior ou igual a 65 anos, por isso 6,5. Tá certo? Esse é o campo 6,5. Qual que é o problema do campo 6,5? O que é que ela falha? Vocês conseguem entender? A idade. Hã? Quem falou? A idade. Não. Ureia. Ureia. Por que ureia? Eu não sei o que você comentou. Também tem esse fator, mas tem outro ponto. O paciente que é dialítico, já tem uma ureia alta, prévia, a gente pode, aí já, ou seja, já não é mais o terrível que a gente vai usar, certo? A não ser que ele tem uma ureia basal e subiu muito, agudamente, a gente considera, e não necessariamente um valor absoluto, tá certo? Na confusão mental também é outro fator, no paciente que tem Alzheimer, doença demencial, alguma coisa também atrapalha, por isso que é muito falho, tá certo? Mas se você não usa o CURB, você pode usar o CRB, você tira a ureia, tá? Começa só a avaliação clínica. Também vale, certo? No campo, que eu falei, e outra coisa que é interessante. Você vai ver que no slide vai ter várias vezes, eu vou ter proposta aqui, várias variações de ureia. Se eu colocar na prova, eu não vou colocar a ureia 44. Eu vou tranquilo. Tem literatura que fala 50, tem literatura que fala 60, tem 40 literatura que fala 43. Então isso é muito variável, não tem um consenso. Mas uma ureia elevada no paciente que tem uma ureia prévia normal, a gente considera como um aumento secundário por causa da pneumonia. É um processo infeccioso, na verdade. Qualquer processo infeccioso pode aumentar a ureia. Como aumentar a ureia mais 50 ml, você pode ver o curso chamarinho. 0 a 1 ponto é um grupo de mortalidade baixa, tem 1,5% tratamento ambulatorial. 2 pontos, mortalidade intermediária, 9,2%. Internação breve ou tratamento ambulatorial assistido. O que é a internação breve? Você vai internar esse paciente ali por 48, 72 horas e observar. Se o paciente melhorar, você pode liberar o paciente para o tratamento oral. Tá certo? Eu já entro no tratamento, a maioria das vezes já entro no tratamento que o paciente vai para casa. Ou seja, eu quero usar amoxicilina e clavulanato mais azitromicina. Então já coloco esse terapêutico para o paciente. Que se responder bem, você não precisa transicionar a medicação. Tá certo? Você perde mais 2, 3 dias. Grupo 3, 3 a 5 pontos, mortalidade alta, 22% ou mais. Tratar o paciente internado considerando UTI, 4, tá certo? 3, eu tenho que internar, internado também internado. 4 ou 5 UTI, tá certo? E aqui eu escolho o grupo 6. Isso aqui é uma probabilidade de pré-teste, igual o anterior que a gente falou, tá certo? Eu estou definindo mortalidade. Por quê? Para definir minha conduta. Esse ambulatorial assistido, acredito que está pedindo para o paciente local? Retornar. Ou você interna o paciente em 48 horas, ou você vai falar, ó, você está na UBS, por exemplo. Calculou o paciente, deu aqui, sei lá, 2 pontos, a gente falou. Então, falou, você vai vir todo dia para a gente avaliar. Aí ele vai lá, todo dia você avalia, vai escutar, vai ver se mudou o padrão, se está melhorando ou não. Esse é o acompanhamento. O ideal é que seja durante todo o tratamento. Tá? E a gente consegue fazer o quê? Você diagnosticou na UPA, você vai fazer uma referência escrita para a UBS. Tá? Não tem como esse paciente na UPA todo dia, por exemplo. Tá? Então esse detalhe é importante. Sempre relatóriozinho, explicando para o colega o que está fazendo, como é que acompanha. Caso piora, sempre orientar sinais de risco do paciente. Tá? Tá no meio do tratamento, começa a fazer febre de novo. Piora a tosse, piora o padrão respiratório, tem que internar. Sempre, tá? Aqui são os critérios da Sociedade Americana de Cirurgia Torácica, tá? Eles avaliam o quê? Eles falam de 2 critérios maiores. Choque séptico, ou necessidade de ventilação mecânica, ou os dois, cada um a 1 ponto. São critérios maiores. Critérios menores, respiratório menor de 30, relação PF, que é PA FO2, ou seja, um cálculo que a gente faz através da PO2 de saturação. E se for menor de 150, é 1 ponto de critério menor. Infiltrados multilobais, aquele raio-x feio, com muitas infecções, vai muito pouco infeccioso no pulmão. Confusão mental, ureia maior de 50 e PA sistólica menor de 90. Pontua 3 menores indica UTI, um maior, um critério maior, ou 3 menores indica UTI.
Tá? Um critério mais isolado já indica TI. Até porque o cara vai ter entubado no choque séptico. Tá? Então já é bem intuitivo. E 3 menores sem indicação. TI. A ATS-DSA, que é o manual americano que tem que fala que tem processos infecciosos pulmonares, ele recomenda o quê? Testar influenza em épocas de epidemias, tá certo? Influenza começa com geralmente, ali depois de, aqui no Brasil, nossa região, ali depois de junho, agosto, setembro, até outubro ali, geralmente é o tempo que a gente tem mais infecção por influenza. Recomenda contra a dosagem de procalcitonina. Ele, nesse momento, foi feito manual, esse manual é de 2022, ele recomendava contra a dosagem. Hoje já se mudou muito sobre isso, mas ainda não está na diretriz. Recomenda usar scores para definir a interação entre pneumonia, preferencialmente sempre o PSI, porque o PSI ele é mais completo. Tá? Mas lembra, aquele paciente totalmente estável, você não vai expor o paciente a todo esse tratamento. Vamos lá, o cara chega na UPA com a tosse e uma disfunção respiratória, mas o paciente está lá. Só uma tosse produtiva e febre. Raio-X, pneumonia. CREP. O paciente é jovem, o paciente não tem nenhuma comorbidade, o paciente tem como se tratar em casa. Você vai fazer todos esses exames? Não precisa necessariamente. Lembra que quando você pede exame para esse paciente, você vai expor o paciente a mais outros processos infecciosos, vai estar na unidade esperando, gera um estresse, uma confusão. E às vezes a gente acaba internando um paciente totalmente estável, desnecessariamente. Tá? Então, nesse caso, um paciente muito estável, se você tem uma segurança nele, não precisa pedir exame, tá certo? Agora, no paciente moderado, a grave ou idoso, tem comorbidade, é válido você pedir exame para fazer score, tá certo? Tem diabetes, tem uma insuficiência cardíaca, é uma hepatopata. Esse paciente vale a pena você calcular o score inteiro. Por quê? Respaldo daqui. Deu ruim em casa, opa, eu calculei o PSI e era baixo. Piorou porque poderia piorar. Você se respalda. Tudo isso, gente, é o quê? Prontuário. Tá? O que salva a gente? Prontuário. Acabou. O cara, o juiz te chama, ele não vai olhar para sua cara, não. Ele vai ler o que você escreveu. Se não escreveu nada, aí é complicado. Graças a Deus eu não fui processado. Uma coisa história se for, que dizem que é você tá igual bandido. Não é brincadeira não. Isso. Calcula o PSI 80 pontos. Pronto. Entendeu? Depois você calcula. Como é que você vai respaldar? Se você não for usar no laboratório, você calcula e deu muito alto, você pode calcular. Calcula os seus critérios laboratoriais que deu tantos pontos. Já deu alto, então já diz que o paciente tem que ficar internado, por exemplo. Né? Ele subestima, não superestima. Recomenda usar os critérios do DSA-DS para definir internação em UTI, tá? E aqui na frente nós vamos falar. Quais são esses critérios? Choque séptico com necessidade de vasopressores. Tá? O choque, o que é choque? Lembra como eu falei o que é choque? Choque é hipotensão? Não, ele leva a choque, mas não é choque. Choque é má perfusão tecidual. Tá? Como é que a gente consegue ver isso? Lactato, má perfusão periférica. Tá? É isso, o choque é isso. Tá? O choque geralmente leva a hipotensão. E a hipotensão leva a choque. Mas não é necessariamente igual ao outro, tá certo? Lembre-se disso. Depois você bota, pode botar no chat GPT, você está usando muito agora. O que é choque? Má perfusão tecidual. Ponto. Necessidade de ventilação mecânica invasiva. O paciente foi entubado. Esse paciente tem UTI. Frequência de tratamento clínica, relação exosêmica, infectados multiglobais, bem parecida a outra. Mas o que é que entra mais aqui? Ó? Leucopenia, leucograma menor que 4 minutos, trombocitopenia, paciente com plaqueta menor cerebral, hipotermia, temperatura menor de 36, hipotensão que regressa a extensão volêmica, agressiva. Você fez 15 de volume, o paciente respondeu? Ok. Mas você fez 2, 3 de volume e respondeu depois de muito volume? Atenção. Hipotensão transitória. Atenção nisso, eu via muito na prática, corrigia muito isso na época. O que é hipótese transitória? O paciente chega impotência com febre e dor abdominal. Você fez 1000 de volume e respondeu. Você veio com a JEC, com a infecção respiratória, uma gastroenterite aguda. É uma gastroenterite aguda. Ah, estava impotência e febre, mas melhorou, vou liberar para casa. Cuidado. Hipotensão mesmo transitória, está de gravidade. Esse paciente pode fazer vasoplegia posterior, pode fazer um quadro de choque sério. Muitas vezes ele só faz a hipotensão, melhora, 24 horas depois ele choca. Então atenção desses pacientes, certo?
são necessários um critério maior ou dois menores. O Smart Score é bem interessante. O Smart Score, para ele definir mortalidade, ele define o quê? Maior ou igual a 3 pontos, prediz 92% dos pacientes vão precisar de amina vasoativa e VMI. O que é VMI? Ventilação mecânica invasiva. Tá? O paciente está lá, ele está bem, está no catéter, está tranquilo. Você calcula o Smart Score da maior de 3 pontos, esse paciente, em 92% dos casos, vai precisar de amina vasoativa e vai se entubar. Tá certo? Pode ser um ou outro ou dois. Então atenção, tá? Como é que calcula? Pressão sistólica, pneumonia multilobar. Você pode ver que se repete muito. O que tem a mais? A dosagem de albumina, tá certo? Mais. E de saturação, que tem vários critérios que você pode ver mais na frente, tá certo? Se eu cobrar para vocês esses critérios, é mais qual critério usar, porque como é que a gente vai usar e as pontuações, tá? Os mais simples pode ser que eu cobre de vocês, dê um quadro clínico lá e vocês precisam calcular, tá certo? Mas eu não vou exigir que vocês decorem isso, que vocês decorem, sei lá, isso. Mas, por exemplo, tem que saber pelo menos os critérios maiores, tá? Vamos fazer uma prova, só de certeza. O que você dá? Presta atenção. Hã? Olha, eu não sou sacando minha prova, tá? Eu não sou sacando minha prova não, gente, pode ficar tranquilo. Tem um povo aí que bota a rodapé de livro. Botar as 3,49. Normal 3,5. 0 a 2 pontos, baixo risco. 3 a 4 pontos, moderado risco. 5 a 6 pontos, alto risco. Ventilação mecânica e amina vasoativa. Mais 7 pontos, muito alto risco. Tá? Então atenção, sempre pontuar. Como é que é o manejo, gente? Manejo é o quê? Tratamento, propedêutica. Propedêutica entre o quê? Entre tratamento, entre acompanhamento, entre fatores que a gente vai avaliar o paciente de melhora, certo? Oferecer tratamento ambulatorial, se possível, certo? Pneumonia, da grande parte dos casos, é diagnosticado precocemente. Aqueles scores tão baixos, é seguro tratar em casa, não tenham medo. Só que, orientem. Se você acha que o paciente tem uma chance mesmo de se compensar, mas não tem indicação de internamento, peça para ele voltar, faça um acompanhamento, faça o tratamento assistido, tá certo? A amoxicilina ou macrolide monoterapia pode ser usada, tá? Mas hoje qual é o problema do macrolídeo? Resistência, por quê? Pandemia. Lembra o pacote de Covid? Astromicina, para todo mundo. Professor, aí mesmo se aplica o campeonato? Para resistência? Não, ainda não. A amoxicilina é uma boa droga para a gente usar. Para imunoterapia. Orientar retorno ao serviço passando a apresentar melhor em 3 dias ou antes de piorar os sintomas. Sempre orientar isso aqui. Não usar quinolona respiratória, terapia dupla de rotina ou pesquisa microbiótica de rotina. A gente falou anteriormente. Qual que é a quinolona? Levofloxacino, moxifloxacino, pela questão da resistência. A gente vai usar quando quinolona? Quando o paciente tiver alergia, tá? A amoxicilina ou a clatromicina ou a macrolina, tá? Terapia dupla. Por exemplo, associação de amoxicilina com clavulanato mais azitromicina. A gente vai usar quando os pacientes contêm fatores de risco para isso, vamos falar um pouquinho mais na frente. Tá certo? Fatores modificadores. Doença pulmonar crônica, IC, DCPF, doença crônica parenquimatosa no fígado. A famosa cirrose, que é a definição do consenso de gasto. DRC, que agora também se mudou, né? Agora é IRC, entendeu isso? Não é mais DRC. Etilismo, neoplasia maligna e aftoenia. Duração terapêutica. Qual a duração terapêutica? A tendência do tratamento seja mais curto, gente. Lembra o quê? Se o paciente é um tratamento leve, uma pneumonia leve, o tratamento pode ser mais curto, 5 a 7 dias, tá certo? Pode 3 a 7 dias, mas a gente nunca usa 3. 5 a 7 dias. O levo é uma droga que pneumonia leve você pode usar 3 dias. Mas geralmente a gente não usa, faz um período muito curto, tá? Fala de 3 a 5 dias vai ficar no manual, mas na prática a gente usa 5 a 7 dias. O tratamento hospitalar, 5 a 21 dias. Por que 5 a 21 dias? Porque se o paciente é aquele paciente que eu vou manter internado só por causa que ele é um paciente de alto risco. Porque eu acho que ele não vai tomar medicação, ou mora muito longe, eu posso fazer uma terapêutica mais curta. Se o paciente tem uma pneumonia mais grave, a gente deve considerar uma ampliação do tratamento. 7, 10, 14, até 21 dias dependendo do caso. E se for, por exemplo, outras pneumonias mais complicadas, como pneumonia necrotizante, principalmente pelo estáfilo, tá? Um abscesso pulmonar, o tratamento pode chegar até 28 dias.
legionelose 14 a 21 dias. Quais são as 5 internações, quais são as recomendações, gente? Em pacientes com doença pulmonar do ciclo crônico, escolher preferencialmente a azitromicina. Isso ainda prevalece mesmo com a resistência, tá? Sempre o quê? Tratar a amoxicilina clavulonato mais a azitromicina. Por quê? A azitromicina tem uma melhor afinidade in vitro e trata melhor a hemófise influenza, certo? Que é o mais comum no paciente DPOC. Lembro também que o paciente DPOC ele tem muita chance de ter infecção por pseudomonas, tá? As diretrizes atuais orientam para evitar o uso de fluoquinolones, eu falei para vocês, como primeiro escolha em razão do risco de induzir resistência e colite por processo difícil, tá certo? Que é a colite membranosa. Pacientes com risco de QT longo devem ser monitorados em caso de uso de macrolide ou fluoquinolona, porque alarga o intervalo QT, o paciente pode fazer arritmia, tá certo? Principalmente na carga ventricular. A escolha do esquema de fibrobiano leva em consideração alguns fatores, como esquema A, por exemplo, aqui, tá? Um exemplo de esquema. Tem muita coisa, mas eu botei um material completo para vocês, tá? De maneira geral, o que você tem que saber? Se o paciente internado com bastante terapêutico, se o paciente ambulatorial com bastante terapêutico, já vamos falar aqui, por exemplo. Se o paciente não tem comorbidade, não usou antibiótico recentemente, não tem patogênese para resistência, sem contraindicação ou história de alergia a essa droga, escolha sempre. Ainda faço a amoxicilina, sempre 1 grama, tá certo? Paciente adulto, 1 grama de VO de 8 a 8 horas, por 7 dias. Ou amoxicilina clavulonato, 500/125, de 8 a 8 horas por 7 dias. Ou azitromicina, 500 mg diário, por 3 a 5 dias. Ou claritromicina, 500 mg de VO de 12 horas por 7 dias, certo? Depois já confio uma dessas drogas, tá? A depender do paciente, eu gosto de dar claritromicina, mas é muito caro para usar ambulatorialmente. Esquema B, com fatores de risco. Quais são os fatores de risco? C, tabagismo, DPOC, etilismo, alcoolismo, etilismo, doença do fígado, ou seja, os fatores que podem complicar, diabetes, tá certo? Tem alguma doença? Então o quê? Doenças mais graves, uso recente de antibiótico, nos últimos 3 meses, tem que levar em consideração. Associação, beta-lactano ou cefalosporina, mais o macrolídeo. Tá? Então, quais são as opções de tratamento com cefalosporina? Amoxicilina clavulonato, de a dose maior, mais alta, 875 mais 125 clavulonato, via oral de 12 horas por 7 dias. Aí você pode usar também amoxicilina clavulonato, a dose de 500/125, só que vai usar de 8 a 8 horas. Eu sempre uso a de 875/125, porque usa 2 vezes ao dia. Tá? Sempre o que? Usar o tratamento que o paciente vai usar menos vezes ao dia, que é mais menos chance de abandono. Cefuroxima, 250 mg, que vai usar a dose de 500 mg de 12 horas por 7 dias. A cefuroxima é uma droga muito boa, é a Ferrari hoje do tratamento ambulatorial. Achei que cobrir até pseudomonas, em alguns casos. Qual o problema? A gente não deve usar muito de rotina, e é uma droga cara ainda, tá? Uma caixa chega, acho que é quase 300 reais o tratamento, tá? E não deve usar de rotina, por quê? Para reduzir a resistência. É uma droga muito boa que a gente tem ainda. Ela cobre muito bem pele, cobre muito bem urina e cobre muito bem pulmão. E via respiratória de maneira geral, né? Superior e inferior. Opções de macrolídeos, azitromicina, 500 mg por dia, por 5 a 7 dias, e claritromicina ou claritromicina, 12 por 5 a 7 dias. Esquema C, em caso de alergia beta-lactanos, aí entra o fluoquinolones, tá? Moxifloxacino, levofloxacino, gemifloxacino, como opção de droga, tá certo? Recomendações. Identificar prontamente o paciente com potencial para evoluir respiratório usando PSI/PSI. Qual que eu vou usar sempre em rotina? Qual é melhor? Mais completo? PSI. Mas o clone, se a gente tem uma limitação maior, quer fazer uma avaliação mais rápida, a gente pode usar o clone. Ou CRT. Escolha do esquema antimicrobiano leva em consideração os seguintes fatores. Patógeno mais provável. Qual é o patógeno mais provável? Fatores de risco para a resistência antimicrobiana. Quais são esses fatores de risco? Usou antibióticos recentemente. Tá? O paciente tem pneumonia recorrente, usa muito esse antibiótico, não tem boa resposta. Ou usou anteriormente e não teve boa resposta. Ele tem que considerar esse paciente tem uma resistência bacteriana. Tá certo? Presença de comorbidades, que a gente falou anteriormente, aqueles fatores modificadores. Fatores epidemiológicos como viagens recentes e região típica do paciente. Por quê? Tem regiões que pode ser que tenha algum germe que seja mais comum, ou germe ativo. Por exemplo, aqui, não pode ter micoplasma, mas ele foi lá para o Rio Grande do Sul e tem. Então ele tem que considerar a cobertura desse caso, tá certo? Esse fator de risco. Antibiótico empírico no caso do quê? O tratamento hospitalar.
Tratamento em enfermaria sem fator de risco para massa. O que é massa? Estafilococcus meticillium resistente, que é resistente à axilicina. Ou pseudomonas, tá certo? Escolher uma das opções: beta-lactâmico, mais macrolídeo ou doxiciclina. No paciente internado, tá? Ambulatorial, vocês entenderam, né? Aí vai ter uma uva, vou disponibilizar o material para vocês olharem depois. Opção de beta-lactâmico. Ceftriaxona, 1 a 2 gramas diário, V diário. Sempre usar 1 grama de dose, tá? Pela questão do quê? A dose, o pico da droga da ceftriaxona é quase 12 horas. E até 18 horas ela começa a diminuir o efeito. E pulmão tem que manter o nível sérico alto para cobrir, tá? Então, geralmente a gente usa 1 grama de 12, tá? Abdômen, por exemplo, a gente pode usar a opção de 2 gramas diário. Mas pulmão sempre 1 grama de 12. 7 a 10 dias, ou cefotaxina, 1 a 2 gramas de 8 horas, 7 a 10 dias, ou ceftarolina, que é uma droga que a gente falou no passado, lembra que é uma droga muito reservada ainda, droga cara, mas uma droga que tem ainda, que é nova, vem tendo bom resultado dos pacientes. 600 mg de 12 horas, o amoxicilina sulbactam, 3 gramas de 6 horas por 7 a 10 dias. O próprio amoxicilina clavulanate você pode usar também, dos pacientes, certo? Uma dose de 1 grama de 8 horas por 7 a 10 dias. Tá certo? Porque você pode usar. Se for pneumococo, mas o paciente tem algum quadro, lembre-se o quê? O que eu falei nisso da aula? Independente da gravidade, tem que cobrir o principal germe. Qualquer germe pode deixar o paciente grave, tá certo? Se, por exemplo, o paciente está lá, pneumococo, ele pode ficar grave e pode estar em casa. Então, essas são possibilidades, tá certo? Opção de macrolídeo, sempre associado. Azitromicina ou claritromicina. Tratamento empírico e imunoterapia enfermaria, no caso desse. O paciente é o quê? Esse tem alergia. Mesma coisa, levo, mox e genifoxacina. Tem que ter muito mais disponível, o levofoxacina é verde, tá certo? Mais amplamente, é mais fácil de pegar nos hospitais de enfermaria. A gente pode lançar a mão, gente, tratamento mesmo oral, tá? A depender do paciente. Viu? Então vai ver, a gente prefere usar venoso o paciente internado. Mas se o paciente tem alguma indicação, só por exemplo, questão de risco, que eu vou fazer para vocês, eu quero observar 24, 48 horas, eu posso lançar muito tratamento oral também, tá certo? E antes que ele está internado sob vigilância. Então ele tem a chance de progredir antibiótico ou dar terapêutica caso o paciente tenha alguma complicação. Esquema C, pneumonia aspirativa, pneumonia necrotizante, abscesso pulmonar, doença feira, ambiental grave, tratamento de 7 a 21 dias, já muda o contexto, tá? Sempre escolher amoxicilina clavulanate. Eu vou ficar lendo tudo não, vocês vão ter o material para vocês verem, tá? Então, eu vou ficar falando para vocês aqui, vocês vão decorar bem. Mas saibam, porque eu não vou cobrar muito de vocês a dose específica, mas saibam qual drogas usar em quais casos. Tá certo? É importante. Paciente internado, você vai usar uma ou duas drogas? Duas. Tem alergia? O grupo não usa. Paciente ambulatorial, eu vou usar uma ou duas drogas? Depende. Né? Se o paciente tiver algum fator de risco, alguma doença modificadora, você pode usar 2 drogas. Paciente idoso, diabético, insuficiência cardíaca, você pode usar muito de 2 drogas. Mas de maneira geral é monoterapia. Tá? Se aparecer lá só amoxicilina clavulanate, seja o que for, é válido. Ceftriaxona, tá certo? Saibam isso, que é o mais importante. Tá bom? Risco de agentes resistentes quais são? Hospitalização por maior de 2 dias de duração durante 90 dias anteriores. O paciente foi internado 3 dias, 2 dias e até 3 meses, você deve considerar que esse paciente tem risco de quê? Agentes resistentes. Tá? Residência no lar de idosos ou instalações de cuidados estendidos. Tá certo? Também aumenta o risco do paciente do quê? Germe resistente. Principalmente por aquela infecção cruzada. Lembra que falou lá no passado? Eu tenho uma resistência, você tem outra assim, outra junta e faz bactérias resistentes, por exemplo. Uso a longo prazo de terapia endovenosa em casa, incluindo antibiótico, tá? Como quer, usa lá, 10 de antibiótico. Tá melhor, o cara melhorou no 3º dia, você pode usar 7, o cara vai usar mais 3 por segurança. Isso usa resistência, ninguém falou, né? Hemodiálise durante os últimos 30 dias, também aumenta o risco, é cuidar de saúde. Isso aqui hoje é controverso, tá? A questão da hemodiálise. Por quê? Já fala-se que você pode considerar o tratamento do paciente, mesmo hemodiálise, como tratamento ambulatorial. Tá? Antigamente era obrigatório usar a cobertura antimicrobiana para um paciente, como considerar um paciente resistente, o germe resistente. Tá? Mas hoje já é controverso. Início do tratamento de feridas.
membro da família com patologia multiresistente, doença imunossupressora ou terapia imunossupressora, uso de antibióticos durante os 90 dias anteriores, incapacidade de deambulação e alimentação por tubo, ou uso de agentes supressores de ácido gástrico. São chances do quê? Do paciente ter a germe multiresistente, tá certo? Tem que saber isso? Tem, isso é importante. Isso, omeprazol, omeprazol, todos esses agentes. Nesse momento? Tá saindo? Sim, é. O próprio esquema cobre. A Claritin e a amoxicilina, né? Só que se o paciente tiver alguma complicação nesse período, lembre-se que o tratamento para H. pylori ele é secundário. Ele trata H. pylori por quê? Tem de 1 a 2% lá a chance do paciente evoluir para virar uma neoplasia. Essa úlcera vira uma neoplasia, em vários casos. Mas de maneira geral, o tratamento assim, ele não é um tratamento de urgência. Dependendo do caso, se o paciente tiver uma pneumonia de cagar, está tratando H. pylori, por exemplo, você tira tudo para depender do esquema. Entendeu? Aí você pode dar ceftriaxona, a própria clatolicina. Se o paciente for muito grave e tiver uma chance disso aqui, ó, de ser uma germe multiresistente, você cobre para o seu mundo. Entendeu? Mas de maneira geral, assim, está usando concomitantemente os dois, o ideal é tratar um e depois o outro. O tratamento H. pylori é secundário. Tá? Risco para infecção com pseudomonas aeruginosa. Quais são? Uso de antibiótico endovenoso nos últimos 90 dias. Internação maior 48 horas nas últimas semanas. Doença pulmonar estrutural. Neutropenia grave. Uso de glicocorticoides, porque causa imunossupressão, tá certo? Considerar em pacientes sem cultura prévia. Certinho? O que é isso? Esses aqui são os fatores de risco para isso. Para infecção com pseudomonas. Pomassa. Infiltrado cavitário, necrose. Tá? Presença de catéter venoso central. Aumento rapidamente do derrame pleural. O derrame pleural está ali, ó. Está aqui, 2 dias depois aumenta, 3 dias depois aumenta. Quando vê que está velado o pulmão, pensar em staff, tá? Muito resistente. Hemoptise pura, principalmente por causa disso aqui, ó. Necrose pulmonar. Influenza concomitante, tá? O paciente tem infecção por influenza tem mais chance de ter massa. Neutropenia, exantema eritematoso, pústulas na pele, paciente jovem, previamente saudável. Pneumonia grave durante os meses do verão. Por que isso? Não consegui achar, mas tem lá na literatura. ATP para grupo de risco, isso aqui eu deixei um material para vocês, para a gente poder ver, que é um esquema, tá certo? Por exemplo, vou dando aqui, alto risco, tá? Para infecção multiresistente, o grupo de risco, aqui, quando é alto risco, o paciente que você considera alto risco, você vai usar ceftriaxona mais azitromicina ou levofloxacina em imunoterapia, tá? Aqui é um esquema de terapia que vai ajudar vocês também, até na questão de prática mesmo, tá certo? Recomendações da diretriz do DSA-TS. Tá acabando já. Evitar cobertura para agentes anaeróbicos, coepilamina respirativa, exceto o excesso pulmonar presente, cultura para anaeróbicos e derrame pleural para pinose complicado. O que é isso? O paciente broncoaspirou. O pessoal já falava, eita, tem que cobrir germe interno. Ceftriaxona e clindamicina, por exemplo. Já viram por aí? Ou até metronidazol. O manual, mesmo que o paciente bronquiaspire, não recomendo você usar cobertura, o germe anaeróbico, tá? Metronidazol ou clindamicina, por exemplo, tá? Porque ele fala que mesmo assim a maior chance de ter pneumococo. A gente, em alguns casos, acaba usando, tá? Mas o manual é controverso, ele não recomenda, mas também não fala que é contraindicado, tá certo? Quando que tem indicação clara de cobertura, que a gente usa principalmente o quê? Metronidazol, não clindamicina. Metronidazol tem melhor penetração pulmonar. Abscesso pulmonar, tem que usar a cobertura anaeróbica. Cultura que você isolou para anaeróbico, tem que usar a cobertura anaeróbica. E derrame pleural para pneumônio complicado. É a mesma coisa também, aquele derrame pleural complicado, que está aumentando de volume, tem que pensar em estável também em cobertura para anaeróbico, tá certo? Entenderam? Recomenda contra ampliar a cobertura de espectro antibiótico na chamada faixa associada às unidades de saúde, tá? Só o cuidado de saúde de maneira geral, ele também é controverso, vou fazer para vocês, tá certo? Ele recomenda contra ter essa cobertura só por isso, a não ser que tenha algum fator de risco ou mais. Recomenda contra o uso de corticosteroides na pneumonia grave. Pneumonia grave, antigamente falava que corticoide ajudava no processo inflamatório. Na Covid,
no Covid, a gente usou muito o corticoide, mas pela questão da SARA, do paciente, não pela pneumonia, tá certo? Então não é recomendado usar corticoide. Você vai usar corticoide quando o paciente fizer broncoespasmo, por exemplo, tá certo? Tinha uma hiperreatividade brônquica, a gente vai usar corticoide de indicação. Ou você está me ouvindo, que é o Tamiflu, se testar positivo para hemófilo influenza, tá? Você vai usar antibiótico, mais você está me ouvindo, tá certo? Sempre utilizar antibiótico na pneumonia por influenza, se não foi para vocês. Recomendo contra realizar radiografia de controle para a cura. Ah, doutor, eu estou com pneumonia, vamos fazer um registro para ver como é que está? Não. Tá fazendo exame de imagem quando se piora. Não existe, a não ser que tenha derrame, que você quer acompanhar. Se é só pela pneumonia, não tem recomendação, tá certo? Ah, eu quero ver se tem um derrame, estou suspeitando, aí é válido, fora isso não. Alguém perguntou? Prescreve o corticoide, essa meta-análise do GEAM de 2015 usou o quê? Pacientes com PAC grave, redução da mortalidade de 3%, é irrisório, muito baixo, redução da necessidade de ventilação mecânica de 5%, redução da permanência hospitalar em um dia, tá? Já teve um estudo de 16 do CHEST, falou o quê? Que usou, já tem um pote de pacientes maior, foi 2.005 pacientes e foi 1.767. Sem diferença na mortalidade, redução de risco de síndrome respiratório, nem todo paciente evolui assim, e redução do tempo de permanência hospitalar. Já em 2023, o que é que ele foi? Reduziu a mortalidade de tempo de ventilação mecânica com o uso de hidrocortisona 50 mg, 6 horas, de 4 a 7 dias. Tá? Mas hoje, o que ele fala? Ele recomenda? Não. Se o paciente está em quadro de choque, de amina vasoativa e uma pneumonia, você usa esse esquema aqui de hidrocortisona, por exemplo, que é 50 mg, que é uma dose de supressão adrenal que a gente fala. Quando o paciente está com choque grave, está com altas doses de amina vasoativa, a gente pode lançar mão de corticoide. Para quê? Estímulo adrenal que fala, para liberação de catecolaminas, que muitas vezes no choque o que ele faz? Suprime, tá certo? Então nesse caso foi indicado. Mas de maneira geral não tem indicação clara. O novo manual que saiu inclusive ano passado, ele também fala para não usar o corticoide, tá certo? O que fazer para utilizar apenas antibiótico venoso pacientes? Foi utilizado em 401 pacientes randomizados para 3 passos para a redução da permanência hospitalar versus cuidado habitual. O que é isso? Mobilização precoce. O que é mobilização precoce? O paciente levantar, caminhar, andar, sair do leito, ficar menos tempo deitado. São diminuir o fator de risco. O paciente melhorar o tratamento e tratar por menos tempo. Uso de critérios para troca de antibiótico venoso e via oral. Comecei o tratamento venoso, ceftriaxona, azitromicina. Está no 3º dia. Eu posso trocar esse antibiótico, por exemplo, para amoxicilina e carbonato. Observo mais 1 ou 2 dias e eu posso terminar o tratamento em casa, visando o quê? O paciente melhorou, está bem, não tem nenhum patógeno quando internado, eu posso transicionar esse antibiótico, tá? Muitas vezes o tratamento é prolongado, 10, 14 dias, dependendo do caso, por um caso específico, por exemplo, abscesso pulmonar. Eu estou usando venoso. Está melhorando, eu posso avaliar até um alto para esse paciente e manter antibiótico oral em casa, tá? Então sempre essa transição o quanto antes vocês conseguirem. Melhora clínica, ingesta oral preservada, sinais vitais estáveis, ausência da celebração da doença. Isso aqui são fatores do quê? Que o paciente está melhorando. O paciente estava com pastenia, melhorou. Estava com mialgia, melhorou. Não estava andando, não estava andando. O paciente está com sinais vitais estáveis, a saturação estava baixa, aumentou. Tá? A ausência, ou seja, o paciente está com a diabetes compensada, a pressão controlada, não está mais impotência, hipertenso. Então eu digo que esse paciente está fazendo um bom tratamento. Uso de critérios de poder físico para alto. Critérios acima, retorno de metal basal e saturação maior de 90%. Por quê? Muitas vezes o paciente demora a melhorar a saturação basal novamente, tá, gente? Se o paciente satura 90%, 92%, está bem, tranquilo, sem desconforto, você coleta a gasometria está boa, casa. Quando dar alta, considerar soltar PCR na admissão e repetir 48 horas após o tratamento. Tá? PCR caiu é um sinal de melhora. E se tiver evolução incerta também, tá? Procalcitamina sérica menor a 0,1. Certo? Pode ser usado para suspeitar antibiótico. Se tiver uma procalcitamina de 0,1, menor 0,1 na verdade, eu posso dizer que esse paciente está tratado, está curado, certo? Critérios objetivos: temperatura menor de 37,5, respiratório menor 24, cardíaco menor 100, sistólico maior ou igual a 90, saturação maior ou igual a 90, retorno ao status basal mental, o paciente está desorientado, orientado no uso de novo, sinal de melhora, tá? Capacidade alimentar sem assistência. Esse fato aqui é o seguinte: no paciente idoso, no paciente neuropata de maneira geral, não necessariamente o paciente continua em delírio, por exemplo.
Lembre-se que o delírio pode ser o quê? Já tiveram delírio ou não? Vão ter comigo no oitavo semestre. Que é o quê? O paciente pode ser mudança de ambiente. O paciente pode ser usa aparelho auditivo, está sem aparelho auditivo. Isso é paciente idoso. A gente, condições normais, não. O paciente fica o tempo inteiro deitado numa sala escura, no teto, perde a noção de tempo. Tudo isso pode desorientar, além do processo infeccioso. Tá certo? Que informações devem ser dadas na aula? Isso aqui é muito importante. Inclusive, muitos médicos não sabem. Explicar que os sintomas vão melhorar gradativamente, que depende da gravidade inicial. Às vezes o paciente, doutor, eu estou um pouco mal, estou com a tosse seca e tal. Não precisa ter tratamento para isso. Avisa o quê? Que a tendência de resolução dos sintomas são 1 semana, febre deve ser resolvida. Tá? 4 semanas, dor torácica e escarro deve ter reduzido, ou seja, 1 mês depois. 6 semanas, tosse e dispneia devem ter melhorado. A tosse pode permanecer por até 6 semanas. 3 meses, a maioria dos sintomas devem estar resolvidos, porém a fadiga pode até se manter. 6 meses, a maioria dos pacientes volta ao estado basal. Então, ou seja, por mais que o paciente esteja, doutor, estou 100% bem, você vai melhorar em casa. Eu não preciso manter internado para isso. Por quê? Aumenta o risco do paciente descompensar. Certo? E se voltou, causa de falha terapêutica, micro-organismo não suscetível ou resistente ao antibiótico utilizado. Pode pensar em multiresistência, aumentar a cobertura. Presença de complicações, empiema, abscesso pulmonar. Trata-se de causa não infecciosa, ampliar diagnóstico diferencial, congestão ou outra coisa, certo? Aqui é um fluxograma que vocês darem olhadinha também, de produto de exames, tudo mais, receituário, PV, BAT, tudo mais, estão definindo para a gente poder conseguir definir aqui esse fluxograma terapêutico. Isso aqui é mais prático para vocês poderem ver o material mais, tá certo? Aqui também é a questão que fala de diagnóstico comum, aí fala toda a questão de história, de exame, paraterapêutica, diagnóstico correto, e a gente vai mostrar aqui é um fluxograma de forma de diagnóstico. Dê uma olhadinha nisso aqui, que serve para vocês para a vida de forma prática, tá certo? Vou ter como material. Sim, muito obrigado. Não sei. Astromicina, ácido também pode usar. Aqui também é tipo, né? A gente vai usar o que? Principalmente aqui, ácido ou clárico, lembra, tá? Se eu for usar fluoroquinolona, eu tenho que usar o macrolídeo? Não. Ela é monoterapia, certo? Ou, aqui também entra o que para casa? Cefuroxima, e assim vai, tá certo? Se eu ficar um paciente internado, CEF, Rizetribol. A gente pode usar também o oxiclobal. Vamos botar ceftaxona. Se tiver que internar, eu vou ter que usar o quê? Também a combinação. Ou monoterapia com fluoroquinolona. Tá? O paciente não melhorou. Estou tratando, não melhorou. Qual bactéria que eu penso? Primeiro. De cara não. Pseudomonas. É o primeiro gênero que tem que pensar. Se tiver algum fator de risco para massa, aí sim. Se não, só piorou. Voltou a ter febre, voltou a ter tosse, foi para oxigênio. No quadro de tratamento, então tem que pensar o que é em pseudomonas. Cheguei aqui, pensei em pseudomonas. Quais os antibióticos que eu vou usar para esse paciente? Fala antibiótico mesmo. Cefalosporina terceira, que pode ser o quê? Principalmente a gente usa o quê na prática? Então, eu já falei, isso é uma coisa bem prática de bolo. Certo? Não, você não pode. Cefepime. É quarta, né? Quarta. Cefepime, piperacilina, que é o tazocin, tazobactam. E mais? Receita de bolo, a gente vai usar essas duas opções. Tá? O paciente não respondeu ao tratamento para pseudomona. Eu vou para qual lado? Eu tenho dois caminhos a seguir nesse momento, que é uma positivo, tá? Ou barra mais massa. Certo? Pronto. Tratei, botei tazocin, não respondeu. Eu tenho duas opções. Ou eu amplio a cobertura para massa, se tiver uma de risco, ou depende da microbiologia do hospital, qual antibiótico eu vou usar? Lembra? Quanto, deicoclamina, linezolida.
por aqui. Se eu tenho um SBO positivo, ele só responde ao quê? A carbapenêmica. Carbapenêmica é o quê? Mero, imipenem, etapenem e assim vai. Tá? Cheguei nesse estágio, o paciente não respondeu. Não está bem, não está melhorando. Lembre-se que antes disso, eu estou considerando que você é descartado de derrame pleural, descartou o foco mantido, está indo seguindo a cultura, não melhorou clinicamente, eu vou para qual lado? É um paciente que tem um monte de resistência. A gente tem uma combinação que é o quê? Que é a colistina. Na verdade, a gente usa mais disponível aqui. É a polimixina B. A polimixina B tem um estudo que fala, o estudo de uma mulher recente que tem, ele fala o quê? Na poli B, a gente pode usar associado à amicacina. Por quê? A amicacina tem um sinergismo com a polimixina, que ela aumenta o seu poder de ação e penetração da bactéria. Isso melhora muito o seu tratamento. Tá certo? Hoje tem até um estudo off-label, um estudo que usa o off-label a nebulização da amicacina. Já viram isso? Você pega o antibiótico, a dose de 250 mg, você bota no sonho de 5 ml, dilui lá e você faz nebulização. Ele tem efeitos tópicos local. É off-label isso aí, mas vem se usando bastante. Quando a gente começou a usar agora no HO, e vem tendo uma boa resposta com os pacientes. Então a receita de boa é essa aqui. Chegou seu paciente internou, CF ácido ou CF claro. Não melhorou, tem que pensar em pseudomona. Cefepime, tazocin, estou falando da nossa cobertura de microbioma nós temos, da receita de boa, não foi para vocês. Tá? Não respondeu? Ou é uma bactéria com SBO positivo, ou é uma bactéria que tem massa. Se é massa, eu só associo, eu posso manter cefepime e tazocin, eu só associo, por exemplo, vancomicina, midazolinida, tecopamina. Se eu acho que a pior pode ser o SBO e também pode ser o massa, eu posso usar, por exemplo, meropenem e van, meropenem e teico, meropenem é mais disponível. Não responder o tratamento é multiresistente, eu tenho que pensar em quê? Pode ver com a amicacina. Tá certo? Lembro sempre o quê? Sempre vocês têm que descartar foco mantido. Troca de catéter, tira a sonda vesical, troca acesso central se tiver mais de 6 dias o paciente usando. Você pode ver se tem abscesso, derrame pleural, se tem um outro foco infeccioso que não penetra, rever a questão da dose, tudo que a gente discutiu anteriormente, tá certo? Vi tudo isso, esse é mais ou menos o esquema de de boa, tá? A classe entra muito mais antibiótico. Eu estou falando da nossa gama que a gente tem disponível na nossa região, esses antibióticos, é mais ou menos assim. Entenderam? Então, para dar vocês lá no internato, o paciente está usando tazocin, eu vou usar o que agora? Serve para dar o quê? Tem para ter paciente fiel ou massa? A pergunta é essa. Tem ou não tem? A depender, quando chega nesse estágio aqui, gente, é outra receita de bolo, viu? Você pode pensar em cobertura para fungo. Por quê? Quando você usa antibiótico de amplo espectro, ou seja, que cobre gram positivo, negativo, anaeróbio e tudo, você fica mais suscetível, aumenta o risco do paciente ter infecção por fungo, tá? Então, neste caso, vocês podem considerar a cobertura para fungo. O mais amplo que a gente tem no momento é o fluconazol, que a gente pode usar. Fungo, sempre tratamento, não trate fungo menos de 14 dias, que não vai resolver. Tirando a candidíase, você pode dar dose única. Mas, pneumonia por fungo, infecção de urina por fungo, 14 a 21 dias sempre. Tá certo? Dúvidas? Professor, no caso, a polimixina B, usaria se não melhorar usando meropenem? Isso. Não, é uma droga que a gente faz com um paciente multiresistente, né? Que é um SBL que não está respondendo a carbapenem. A gente tem que pensar na cobertura com poli B mais amicacina, tá bom? Você pode usar só a polimixina, tá? Mas com a amicacina você aumenta o risco justamente isso aí. Você aumenta o sinergismo. Com o vamp também tem uma boa resposta, tá certo? É isso, gente. Tem que fazer o papel?